Vamos iniciar a nossa reunião, a 5ª reunião, e dizer que antes da gente se cumprimentar, normalmente a gente vai pedir um minuto de silêncio à tragédia que nós presenciamos aí, né? E para que a gente possa ter uma reunião com mais dignidade. Vamos fazer todos de pé, né? Vamos fazer um minuto de silêncio à família dos nossos irmãozinhos que se foram. Pode se sentar, obrigada. Eu convido a secretária que faça parte da mesa com a gente. Viviane, por favor, sente-se à mesa. Gente, eu vou passar a palavra para o único que está do nosso lado aqui. Todos estão, né? Mas aqui na comissão é o nosso vereador Bruno. Boa tarde a todos. Essa é a nossa 5ª reunião da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Câmara Municipal. Nós temos a ata da reunião anterior, e a ata ficou um pouco extensa, ela foi passada para os gabinetes, então a gente já tem conhecimento delas. A gente queria saber se vocês fazem necessidade de ler toda a ata, ou a gente... Sim? Então vamos lá, vamos lê-la. Aos 8 dias de maio de 2017, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vila Velha, reuniram-se os membros da Comissão de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres, vereadora Arlete da Silva Santiago, presidente, vereadora Patrícia Crisanto, membro, ausente vereador Bruno Lorenzucci, devidamente justificado, presente também a vereadora Nilma Maria Guedes da Silva, vereador Arnaldinho Borgo. A presidente, vereadora Dona Arlete, verificando a existência de quórum, iniciou a reunião às 14 horas. Presente a secretária de Assistência Social, a senhora Ana Cláudia Pereira Simões Lima, o secretário de Governo e Articulação Institucional, o senhor Saturnino, e os representantes da sociedade civil. Aberta a reunião, a vereadora Dona Arlete agradeceu a presença de todos e consultou os demais membros sobre a dispensa da leitura da 3ª ata da reunião devido ao seu extenso tamanho, que tornaria muito tempo da reunião, que foi por todos aprovado. A presidente determinou a assessoria da comissão e encaminhamento da ata ao gabinete de cada membro para análise e assinatura. Em seguida, a presidente solicitou que todos os presentes se apresentassem, que foi feito. Ato contínuo, a presidente concedeu a palavra à secretária de Ciência Social, que prometeu a todos e iniciou sua explanação sobre as providências que começarão a ser implantadas em Vila Velha para a prevenção. Que em números foram 886 ameaças, 26 estupros, 157 agressões físicas e 140 flagrantes. Que será realizada uma apresentação para mostrar todos esses dados, contando com a presença dos parceiros da UF da disciplina Gênero e Violência, que possui vários estudos sobre motivação, forma de prevenção, pesquisas de aplicação e outros estados, entre outros. Que o regimento interno do Conselho Municipal da Mulher será revisto pelo Conselho em uma reunião, pois esse foi o entendimento de todos que acham que o regimento não atende necessidades e precisa ser modificado. Que foi sugerido pelo grupo fazer a revisão do regimento. Que essa será a primeira tarefa logo depois da eleição do Conselho. Que na reunião do dia 18 de abril, além dessas questões, também foi apresentada a proposta de realização de um seminário com a participação das SEMAS, do Conselho, do Instituto Nacional do Botão do Pânico e de pesquisadores da UFES. Que esse seria o primeiro seminário do CRANVIVE,
com o tema Estudos e Debates da Violência contra a Mulher, onde haveria apresentação formal do CRANVIVE, apresentação de estatísticas e resultados com o estudo de casos de qual secretaria participou em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, com 7 mulheres vítimas de violência e 80 homens autores de violência que redundou em projeto no Rio de Janeiro. Que haveria também a apresentação do Tribunal de Justiça, já tendo a juíza doutora Hermínia se colocar à disposição para palestras, além da fala dos membros do Conselho da Mulher com suas vivências e experiências. A presidente deu a palavra aos convidados para a realização das perguntas. A convidada Eliane questionou a secretária se o CRANVIVE está funcionando e quem é a coordenadora, tendo a mesma respondido que ele está ativo, mas não tem lugar físico e que a equipe do CRANVIVE é o pessoal das SEMAS, estando a Mônica Pistac e a Viviane à frente do CRANVIVE. A convidada Elaine expôs que na última reunião, ao tratar do seminário, ficou em aberta apresentação do Tribunal de Justiça, tendo a secretária informando que o seminário só será totalmente fechado após a eleição do Conselho, porque isso vem primeiro. A convidada Elaine apontou que no edital da eleição do Conselho está dizendo que será aberto ao público, mas que ela havia entendido das últimas reuniões que iria se votar as 18 entidades que estavam presentes e não abrir ao público. A convidada Wagner propôs que a data da eleição do Conselho não ocorra na data já marcada no edital, considerando que há necessidade de articulação das entidades, que entende a urgência para o funcionamento do Conselho, pois este ficou 4 anos sem funcionar por causa da gestão passada, mas entende que precisaria de mais um mês. A servidora Vívia ponderou que o parágrafo 1º do artigo 1º do edital diz quais são as pessoas que estão aptas a votar, que cada entidade poderá ser votada, mas que não se pode privar público nenhum da comunidade de Vila Velha de votar, que não se trata de um querer, pois constitucionalmente todo cidadão tem direito de ir e vir, então todos os moradores de Vila Velha têm o direito de participar, que o edital não está dizendo que todos têm o direito de voto, mas todos têm o direito de credenciamento como participante, que o direito de voto está no artigo 5º do edital, que o público votante são as pessoas aptas a votar em público, aptas a votar, e público participante são todas as pessoas que podem participar, que só quem vai votar são os participantes dos movimentos, que no dia 24 as entidades vão se habilitar e no dia 25 será feita a avaliação da documentação entregue pelas entidades, que no dia 26, antes de iniciar a votação, as entidades habilitadas serão divulgadas, que a legislação do Conselho não prevê o prazo de 15 dias para a publicidade, que a legislação do Conselho prevê que a partir da reunião que ocorreu no dia 5, teria-se 15 dias para concluir as eleições. A secretária propôs aos vereadores a modificação da lei do Conselho para aumentar o referido prazo. A servidora Vívia expôs que entende que a lei do Conselho precisa ser toda reformulada, que também o Estatuto precisa ser todo modificado, porque hoje ele se sobrepõe à legislação nacional. O vereador Arnaldinho tomou a palavra para parabenizar a servidora Viviane, a secretária e a comissão que estão à frente de tudo isso e por fomentar o debate sobre a situação das mulheres no município de Vila Velha, que acredita que existe uma política dentro da Secretaria e da cidade de Vila Velha, que parabeniza a transparência que está sendo dada e é por isso que isso que se deseja. Que sugere a realização, primeiro, de um debate, uma audiência pública para consertar a lei dos Conselhos das Mulheres, para somente após realizar as eleições, porque como se muda a lei do Conselho com o Conselho vigente? A servidora Viviane explicou que a necessidade de mudança é na legislação e no regimento interno, que o número de conselheiros não vai ser alterado, que somente um conselho eleito tem legitimidade para fazer as propostas de alteração na lei, que a modificação da legislação e regimento antes da eleição do conselho dificultaria tudo isso, porque quanto mais se demorar para formar o conselho, mais tempo se perderá em relação à representatividade frente à política estadual e nacional, que Vila Velha não tem representatividade porque não tem conselho. A convidada Elaine pediu explicações sobre a redação do parágrafo 1 do artigo 8º do edital, pois existe uma lei que fala que o conselheiro receberá uma ajuda de custo. A servidora Viviane informou que a lei do Conselho da Mulher, Lei Municipal 3.996, prevê que o trabalho do conselheiro é gratuito. A convidada Gleice expôs que realmente não se pode passar por cima da lei do Conselho e que para modificar a lei precisaria de um conselho constituído para apresentar as propostas de modificação, que sugere que no dia 24 não seja o dia da inscrição, porque o dia 23 foi feriado, que a inscrição seja no 25 para computar o prazo de 15 dias corretamente, que o município de Vila Velha perdeu a discussão da saúde da mulher, mas correu atrás e conseguiu que o município de Vila Velha fizesse uma conferência livre para indicar 75 participantes para ir até Brasília representar Vila Velha e discutir a saúde da mulher. O servidor Viviane informou que o prazo de 15 dias do edital é em dias úteis. A convidada Wagner tomou a palavra e reiterou o pedido da convidada Wagner sobre as datas constantes no edital da eleição do Conselho. A secretária propôs a modificação do edital para constar a data de 5 a 7 de julho para a eleição, ao invés de 24 a 26 de maio. A maioria dos presentes concordou com a mudança, que ficou a ser providenciada pelas SEMAS. O vereador Ronaldinho tomou a palavra para sugerir que fosse dada uma publicidade diferente ao edital.
a saber, um prazo de 15 dias para que as entidades se habilitassem. Depois, uma data para publicar o resultado dessa habilitação e somente após convocar as eleições para ser realizadas outro prazo de 15 dias. A servidora Viviane informou que o procedimento proposto é uma tendência do que acontece no Executivo Estadual e Nacional que utilizam prazos e procedimentos, que no edital consta todos os pré-requisitos necessários para as entidades se habilitarem e que as entidades proativas, aquelas que têm vontade de participar das questões públicas, têm esse documento em dia. Que as entidades estão afinadas com o marco regulatório e as exigências e pré-requisitos necessários para caminhar com o poder público, que é preciso colocar o Conselho para funcionar, porque Vila Velha está sem representatividade, por isso está parada e quiçá andando para trás por causa disso. Que não discorda da sugestão do vereador, mas só está buscando uma tendência de todos os editais para buscar esse que foi publicado. A vereadora Tia Nilma tomou a palavra e disse que ficou feliz com a reunião que aconteceu no Titanic, pois viu que naquele dia nada de mulher estava funcionando, ou tinha sido tomar a iniciativa, que a partir daquele dia disse que para a secretária que batia palmas para ela porque via hoje o que ia acontecer, que está feliz e vai contribuir com o melhor que pode dar. A vereadora Patrícia Crisanto tomou a palavra para agradecer mais uma vez e dizer que ficou surpreso com a apresentação feita para a secretária, dizendo que desde 2012 o Conselho estava desativado em Vila Velha. Então, quantas mulheres estão vitimadas no município sem o apoio do Conselho? Que é muito triste e vergonhoso presenciar isso com uma mulher representante do município, que hoje saiu esse sentimento de vergonha e volta e iniciou um sentimento de alegria por estar aqui debatendo, ao mesmo tempo que se sente honrado com a presença de todos. Que as divergências acontecem até mesmo dentro de nossa casa, mas essas divergências e críticas somam para que chegar no dia em que Vila Velha seja referência como política pública de prevenção à violência contra a mulher. A convidada Vânia solicitou as respostas dos ofícios da comissão, tendo sido informado que as respostas já foram encaminhadas à comissão, podendo ser entregue cópia sempre que solicitar. A convidada Gleice informou que em 2014 o CRANVI funcionava e hoje está desativado, mas que ele existiu. A convidada Wagner informou que nessa época o coordenador do CRANVIV era um homem e que ninguém lá trabalhava, que pode certificar isso porque trabalhou lá durante o período. A convidada Gleice informou que possui relatório de trabalho realizado. A convidada Cândida tomou a palavra para dizer que nos últimos 4 anos tudo que existia em prol da defesa das mulheres do município foi desconstruído, que participou da gestão de 2008 a 2012 e depois tudo mudou. Que gostaria de saber se o botão do pânico é uma política pública e se é de competência das SEMAS. A secretária respondeu que para a contratação de qualquer serviço deve haver licitação e que o botão do pânico é um serviço patenteado e oferecido por uma empresa chamada INBP, ou seja, Instituto Nacional do Botão do Pânico, que é uma sociedade anônima e, portanto, uma empresa com fins lucrativos. Que o botão do pânico é vendido por uma empresa e que a PMVV está contratando esse serviço sem exigibilidade de licitação, que a SEMAS apresentou o projeto ao prefeito. O secretário de governo, senhor Saturnino, tomou a palavra para solicitar à secretária que explicasse quem determina qual mulher vai usar o botão do pânico. A secretária informou que, por meio de uma parceria com o Tribunal de Justiça, e as mulheres que estão com medidas protetivas têm preferência para receber. Que se propõe a trazer alguém para explicar o funcionamento do botão do pânico nas próximas reuniões. O convidado Vladimir tomou a palavra para dizer que as entidades da sociedade estão com muita ansiedade no objetivo, o que é normal, mas falta uma coisa muito importante para qualquer tipo de debate e reivindicação, que pé em respeito, principalmente o respeito com os colegas, que quando se senta numa mesa para debater, nem tudo que ouvimos é o que queremos ouvir, e para isso temos que sentar, ouvir, dar a oportunidade das pessoas de falar, mesmo que elas estejam falando algo que já se ouviu ou se já se conhece, que nessa reunião só se ganha tempo, e se a sociedade civil não para ouvir ou debater, o caminho fica difícil. Que continuar comparecendo às reuniões, a secretária tomou a palavra agradecendo a parceria e colaboração e percebe que as divergências são para um bem comum e por isso convida todos a trabalhar juntos e unidos. A vereadora Patrícia Crisanto tomou a palavra para dizer que ficou chateada em relação à votação da última sessão, onde fez uma fala explicando a verdadeira intenção do prefeito Max Filho, quando entregou a carta de intenções ainda no comitê de campanha, tendo ele se colocado à disposição de trabalhar a política pública para as mulheres dentro do município, que na hora da votação deu voto favorável ao projeto, que também foi uma das promessas de campanha de criação do Botão do Pânico, bem como vivenciar a violência contra a mulher em sua comunidade, que votou no projeto e depois se justificou, mas ficou muito chateado quando viu nas redes sociais dizendo que votou contra as mulheres e desde esse dia ficou triste. Então queria ter essa oportunidade de falar na reunião e dizer que quem quiser participar pelo YouTube e no site da Câmara, a votação está lá para todos, que de maneira nenhuma está com contra algum projeto que vai favorecer as mulheres do município. Que gostaria de corrigir o mal-entendido que houve, bem como agradecer a todos. A vereadora Tia Nilma tomou a palavra para dizer que em momento nenhum votará contra as mulheres ou contra a população de Vila Velha e que jamais fará algo para prejudicar. Que agradece por fazer parte da reunião. A vereadora Patrícia asseverou que a delegacia está sem estagiários para agilizar os trabalhos do atendimento, que o atendimento inicial ainda está sendo feito sem fichas. O vereador Arnaldinho tomou a palavra para parabenizar a comissão pelo funcionamento da comissão, que não funcionava antes, o que isso é muito importante. Por isso deve ressaltar a garra e a força de vontade. Que sob o projeto de lei sua autoria, infelizmente o prefeito entendeu por vetar, conseguindo caçar apenas o veto do botão no pânico, que isso é o parlamento, que isso é normal, que o seu período foi muito curto como secretário de Assistência Social.
e que na pasta não estava a proteção e defesa dos direitos das mulheres, o que naquela época foi inclusive pedido para que viesse para a SEMAS, mas houve a negativa da gestão passada, que mesmo assim, em parceria com a doutora Hermínia, trouxe o ônibus rosa 4 vezes para a cidade, dando todo o suporte que precisava, que os projetos não nasceram de um dia para o outro e foram protocolados no início do mandato, que é uma pena, mas continuar propondo vários projetos conforme a necessidade da proteção dos direitos das mulheres e que seu gabinete está aberto. A convidada Elaine tomou a palavra para dizer que a votação foi muito bonita, pois viu muitos vereadores engajados com a banheira, deve ser com a bandeira, né? Com a bandeira. E que acredita que ainda está com a ajuda do prefeito. Dessa vez, ninguém acaba com essa posição que estamos tomando hoje, que o mais bonito é que o debate é caloroso, mas pede, principalmente ao vereador Arnaldinho, que sempre que houver algum tipo de evento, de ações dessas leis, chamar as mulheres para participar, não somente na hora da votação, mas também na hora da criação, porque diz respeito a entidades e assim o apoio será bem maior. O vereador Arnaldinho expôs que os projetos foram protocolados em janeiro. A convidada Elaine disse à vereadora Dona Lete que nutre admiração por sua pessoa pelo engajamento na luta pelas mulheres e agradeceu. A secretária tomou a palavra e, em conclusão, traz considerações sobre os vetos aos projetos de leis de autoria do vereador Arnaldinho, que o prefeito Max Filho, junto com toda a equipe da SEMA, está à frente pessoalmente na defesa e proteção dos direitos das mulheres no município. Que muitas ações que não ocorriam há muitos anos, como de conhecimento dos presentes, foram realizadas em apenas 45 dias, mostrando que essa nova gestão veio para somar e fazer, independente de questão político-partidária, que o interesse público é sempre o norte, que as ações que já foram realizadas mostram que o prefeito e toda a sua equipe estão empenhados na eficiência da política pública municipal para as mulheres. Contudo, existem questões legais que precisam ser compreendidas e, para tanto, explicou que, em relação ao Botão no Pânico, o projeto do vereador Arnaldinho foi vetado porque trata de contratação de uma empresa privada para a prefeitura. É uma relação jurídica como é a compra de uma mesa, a contratação de um serviço de manutenção, então não há necessidade de autorização legislativa para a prefeitura contratar uma empresa privada. Informa ainda que a contratação do Botão no Pânico já estava em andamento dentro da prefeitura em 28 de março. A solicitação para a contratação do Botão no Pânico já estava na Procuradoria do município, inclusive já havia tido todo um percurso antes de chegar à Procuradoria. Então, a contratação já estava em andamento, que desde janeiro a prefeitura já estava dialogando e negociando a contratação do Botão no Pânico. Contudo, a necessidade de se verificar a existência do orçamento, viabilidade, rede de monitoramento, treinamento da Guarda Municipal sob a Lei Maria da Penha e forma de abordagem. Que tudo isso estava sendo feito enquanto o processo administrativo estava rodando dentro da prefeitura, cumprindo a burocracia da licitação. Que como tudo isso já estava sendo feito, o processo de inexigibilidade de licitação estava sendo analisado pela Procuradoria do município, pois o projeto de Botão no Pânico é patenteado e não pode ter outro no Brasil. O prefeito vetou o projeto de lei do vereador não por entender desnecessário a medida, mas porque tudo já estava sendo profissionalizado dentro de janeiro, tendo sido um veto meramente técnico, já que não havia necessidade de autorização legislativa para se fazer algo que já estava sendo feito. Mas não há necessidade de autorização legislativa para a prefeitura contratar um serviço, que em momento nenhum o veto significa que o prefeito não quer botar no pânico. Pelo contrário, que os fatos relatados e processo administrativo e tramitação na prefeitura desde janeiro mostram isso. Que o prefeito que botou no pânico sempre quis, que em relação ao projeto do vereador Arnaldinho sobre a Casa da Mulher também foi vetado por questões técnicas, que de acordo com a Política Nacional de Assistência Social sobre o abrigamento é a última alternativa, ou seja, ao invés de se construir casa para acolher mulher vítima de violência, dá-se preferência para a utilização do dinheiro para evitar a violência, que atualmente só o Estado possui casa de abrigamento para mulheres. E hoje o que acontece é o fortalecimento dos municípios nessa parceria com o governo estadual, porque as mulheres são tratadas através dos seus centros, e que Vila Velha não tinha o CRANVIV, e agora vai ter. E as mulheres são encaminhadas ao abrigo estadual, que hoje em todos os municípios funciona assim, que poderia sim haver uma casa de abrigamento em Vila Velha, que essa gestão tivesse encontrado o orçamento preparado pela gestão anterior com a devida provisão de financeira, que não existe provisão financeira no orçamento anterior, que existe um custo para a construção de um imóvel, sua manutenção e manutenção da equipe de serviço de casa de abrigamento, que existe a lei de responsabilidade fiscal que deve ser cumprida e estabelece que não se pode usar verbos de assistência que deve ser cumprida e estabelece que não se pode usar verbos de assistência que vem carimbada, que a SEMAS recebe recurso do Fundo Nacional do Fundo Estadual, mas com destinação específica. E dessa forma, a SEMAS não poderia usar recursos que já vêm destinados para determinadas ações em outras se elas sobrassem, que infelizmente não havia orçamento para a construção de casa de abrigamento. Inclusive foi votado pela Câmara de Vereadores, que não havia provisão orçamentária para isso no orçamento anterior, e por isso não havia como não vetar o projeto de lei. Que o prefeito não pode cometer o ilícito de não vetar esse projeto de lei, que a Casa de Abrigamento já poderia ter sido criada, pois está dentro da pasta de assistência social de acordo com a Resolução 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social, que prevê desde 2009 a criação dentro da pasta de assistência social de abrigos, que o CRANVIV não está previsto nessa resolução, mas a Casa de Abrigamento já poderia ter sido criada desde 2009, se assim as gestões anteriores tivessem pensado, planejado e colocado no orçamento. Que o motivo do prefeito vetar esse projeto foi a falta de orçamento e o bom funcionamento da Casa de Abrigamento Estadual.
que a SEMAS firmou parceria com a Casa de Brigamento Estadual para que Vila Velha pudesse mandar mais mulheres para lá, que esses foram os motivos técnicos do veto ao prefeito, que isso não significa que a prefeitura não queria construir uma casa, que a prefeitura não podia construir por falta de orçamento, que foi firmada uma parceria melhor com o abrigamento estadual. Que em relação ao projeto do vereador Arnaldinho, sobre as cotas de emprego para as mulheres nas empresas privadas, o projeto foi vetado porque a ideia, não porque a ideia é ruim, mas porque antes dessa etapa existem outras etapas que devem ser seguidas, tais como a realização de diagnóstico para saber quantas mulheres vítimas de violência em Vila Velha se encontram desempregadas, tal dado necessário antes de se pensar em lei para a cota. Que, em segundo lugar, o caminho não é obrigar o empresário a contratar preferencialmente mulheres vítimas de violência, mas sensibilizá-lo dessa necessidade, mostrando que existe um percentual de mulheres vítimas de violência que está sim desempregada, que dessa forma o empresário apoia a política municipal de defesa da mulher ao invés de brigar com ela, recorrendo inclusive ao Poder Judiciário para rever a constitucionalidade dessa lei. Que no caso desse projeto de lei, a Prefeitura entende que o caminho foi atropelado, que não é o caminho ideal e essa foi a razão do veto, que o prefeito está do lado das mulheres e que a política para as mulheres é ato contínuo. O vereador Arnaldinho tomou a palavra discordando do posicionamento da secretária, que entende que a secretária desconhece os projetos de lei de sua autoria, que não concorda e não compreende a justificativa de que o caminho foi o inverso, porque as mulheres agredidas não têm como fazer o empoderamento debaixo do teto dos seus maridos, porque a dependência financeira, e essa foi a razão da proposta, que não é a constitucionalidade do projeto, que se o percentual das vagas está menor ou maior, poderia se futuramente modificar a lei e não vetá-la, que quando se fala em orçamento ou provisão de orçamento, poderia se fazer um remanejamento ou outra lei, que na prática que a prática da secretária e do prefeito é não cumprir com o orçamento, que havia uma emenda parlamentar de 500 mil para cumprimento, mas a secretária não fez, que concorda que o interesse público e a dignidade humana vem em primeiro lugar e não foi respeitado pela prefeitura. Que o vereador respeitou o interesse público e a dignidade na apresentação dos problemas e soluções dos problemas, que não se fez pressão em nenhum amigo para votar os projetos, ao contrário do governo que fez pressão em vários amigos dele para votar contra o seu projeto, que pode sim ser feita a casa lá, que a secretária esqueceu de citar o projeto de lei da habitação social, que a habitação social hoje está parada no município de Vila Velha e não está funcionando corretamente, que por que não se destina um percentual de casa de moradia social para as mulheres, como acontece em Jabaité e em vários outros lugares, que não se faz isso por pura vaidade política, que o município está dando um importante passo na reunião, que a atitude do governo de estar na reunião é louvável e merece palmas, que dê a César o que é de César, mas que não queira tirar o fruto de ninguém. Que isso não é aceitável e que não iria aceitar, e que não irá se acovardar, que não concorda com o veto de um projeto de capacitação para mulheres que estão sendo agredidas, que não é justificativo para isso, que não tem como defender o indefensável. A presidente dá a palavra à convidada Luciana, que informou ter trabalho na ciência e tem conhecimento que existe casa lá no município da Serra para abrigamento das mulheres vítimas de violência, e que, inclusive, essas casas não há suporte para que a mulher leve as crianças. Que no ano passado conseguiu fazer o abrigamento de uma mulher na casa lá da Serra, que após contato com a servidora, de lá chamada Jussara, que em Vitória também possui casa lá. Após a fala, a presidente, sem mais pedido de exposição, a presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a todos os presentes, convidando-os para a próxima reunião a se realizar no dia 23 de junho de 2017, às 14 horas, no meu local. Assim sendo, nada mais havendo a tratar, eu, Fernando Varela Sepp, lá vai presenteado, com 3 laudos sendo encaminhada e assinado pelos membros da comissão. Ata lida. Obrigada, Bruno. E eu quero saber da sua pessoa se você aprova a ata, vereadora Patrícia. Se tem alguém que tem opinião, se aprova também, eu quero uma resposta. E vou passar a palavra para a secretária, porque ela tem várias questões para nos responder. Com relação à ata, eu queria só que corrigisse inicialmente o meu nome, que ficou Viviane, e solicitar que envie para a gente antes das reuniões novamente, para que possa analisar e as pessoas, espero que participem, já tenham lido e aprovem aqui, para evitar a perda de tempo. Boa tarde a todos. Cumprimento em nome da dona Arlete a todas as autoridades aqui presentes. Hoje eu vou fazer uma apresentação a respeito do nosso trabalho em relação aos 45 dias, né, em que nós estamos à frente do Granvive. Bom, não, são 49 dias. Ah, sim, pode ir. Mas vai falar sobre o botão do pânico A pauta também. é extensa, se a senhora aguardar, acho que o Eu vou ler a pauta aqui para todos aqui, dona Alete, se me permite. O Ó. item 2 da pauta é o botão A do pauta pânico. do dia 23/6.
Mas vai falar sobre Olha o lá, botão do item pânico 1, também. informação acerca dos requerimentos de informação feitos pela comissão à prefeitura. Item 2, informação acerca do andamento da implantação do botão do pânico. Item 3, informação sobre o processo de implementação do CRANVIVE, que a secretária iria iniciar, né? Item 4, informação sobre a data da eleição do Conselho, Aqui. 4, 5, 6 de julho de 2017, conforme Diário Oficial do Município. Apresentar projeto de lei da vereadora que cria o Fundo Municipal da Mulher. Informar do evento do NEVID e o prazo de inscrição sobre a Lei Maria da Penha. Essa é a nossa pauta de hoje. Infelizmente, a secretária Ana Cláudia não pôde estar presente, ela pediu desculpas, mas ela está no Ministério Público, com uma agenda no Ministério Público, então ela não pôde estar aqui presente, referente a assuntos relacionados às pessoas em condição de rua. Tá? Bom, então a gente vai falar sobre o GranVive, aproximadamente há 73 dias corridos é que nós estamos aí à frente do GranVive. Antes, ele estava na Secretaria de Prevenção e Combate à Violência, né? Só que desses 73 dias, a gente tem como dias úteis 49 dias. Então, na realidade, a gente está à frente do GranVive há 49 dias. E quais foram os posicionamentos tomados por nós nesses 49 dias, né? Fizemos a solicitação do laudo técnico para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, projetos e obras da inspeção predial para o imóvel na Avenida Jerônimo Monteiro, 1243, Vila Velha, Espírito Santo. Esse laudo foi liberado no dia 18 de 5 de 2017, cujo resultado desse laudo disse que era um imóvel com risco crítico, necessitando de considerável reforma. Então, na realidade, é um imóvel velho, não sei se vocês conhecem esse imóvel fica ali no centro de Vila Velha, é a antiga Polícia Militar, onde funcionava a Polícia Militar. Então, é um imóvel que tem mais de 50 anos. Então, quando eles foram fazer o laudo técnico, verificaram que precisava de muitas reformas nesse imóvel. Bom, viabilizamos com isso um novo local, tá? E esse local, as obras já estão em andamento e provavelmente em 20 dias, né, essa foi a expectativa das pessoas que estão realizando as obras, que em 20 dias nos daria pronto as obras nesse novo local. Esse novo local é ali em frente, o Marista, o Colégio Marista, onde funcionava ali alguns setores da prefeitura. Ali tem o Carone, né? Isso, exatamente ali. Então, eles nos deram 20 dias, mas como eu procuro sempre dar uma estimativa para frente, então eu digo 40 dias. Né? Mas me foi passado que em 20 dias as obras estariam prontas. Bom, nós fizemos também a reativação do Conselho de Defesa dos Direitos das Mulheres, né, que estava parado desde 2012, o CONDIM, cujas eleições, conforme o edital número 1 de 2017, publicado nas folhas 19 e 20, da edição número 201, seria no dia 24, 25 e 26 de maio. Mas, por questão de pedido das entidades e movimentos, a gente fez uma errata, né, no Diário Oficial, solicitou que fosse feito, e aí foi transferido para o dia 5, 6 e 7 de julho de 2017, né, saiu no Diário Oficial no dia 19 de 5 de 2017, na edição número 202, publicada na Folha 3, sendo mantidos os mesmos horários. Nós encaminhamos também ao Ministério Público da Justiça um projeto para a captação de recursos. Isso foi no dia 9 de 6 de 2017. Né? O número da proposta, eu fiz questão de colocar ali também, com o objetivo de estruturar tudo o que eu estou falando, todos os documentos estão comigo aqui. Tá? Qualquer documento que vocês queiram ter acesso está disponível a cada um de vocês aqui presentes. Então, o número de proposta é 057250/2017, com o objetivo de estruturar a unidade, elaborar material informativo do programa, estimular a criação de redes de apoio e realizar eventos que versem sobre as temáticas autoestima, violência obstétrica, violência doméstica, né, dentre outros assuntos. Solicitação de servidores à Secretaria de Governo,
né, a Sengov para complementação. Hoje a gente já tem uma equipe pré-estabelecida, né, onde nós temos a Viviane como assistente social, desculpa, a Mônica como assistente social, nós temos a Viviane no setor jurídico, eu participo dessa equipe também, né, tem a Vera também Fávares, que faz parte também do setor jurídico. Então, hoje nós já temos uma equipe pré-estabelecida. Em relação ao botão do pânico, né, foi solicitado parecer da Procuradoria, ele já confirmou a inexigibilidade da questão, né, da contratação da empresa, e o processo encontra-se na Secretaria de Finanças, visando que eles fazerem uma avaliação quanto ao valor que vai ser pago e barganhar aí um pouco, né? Tentar fazer um preço aí melhor. Olha só, eu não tenho como... Tem um valor inicial, sim. Ele custa uma média de R$22.000 mês. Tá? Não, por pessoa não. Num conjunto, salvo engano, são 100 unidades. Não posso te afirmar, são 100 unidades. Custa essa média, eles estão negociando o valor global dos 12 meses, que o doutor Saturnino acha que consegue, por ser uma empresa exclusiva, por ter patente. Já temos o parecer favorável da inexigibilidade da licitação, que vai tornar o processo de aquisição do equipamento mais rápido. Sem licitação. Sem licitação, E a questão é que eles estão querendo negociar o valor. Como a secretária está partindo disso, nós já estamos com o termo de referência técnica pronto na secretaria. Assim que liberar esses valores pela Secretaria de Governo e de Finanças, a gente já pode dar entrada, porque o termo técnico já está pronto, a referência técnica já está pronta também. E aí o que acontece? A intenção é diminuir o valor por ser uma empresa exclusiva, só tem ela no Brasil que faça isso. No Brasil e fora do Brasil, que eles já estão expandindo. E como a secretária participou da implementação dessa empresa à época, eles estão jogando com isso na tentativa de diminuir o custo para o município. E a proposta feita na reunião passada, de que a secretária traria alguém para explicar melhor o botão do pânico, assim que a situação tiver batido o martelo, ela já vai providenciar alguém, provavelmente convocar aí, junto com a dona Arlete, uma reunião extra para que isso seja esclarecido. Mas Wagner, se me permite, o que acontece? Como é uma contratação de uma empresa e essa contratação não foi realizada, eu entendo que a prefeitura deve estar aguardando essa contratação, porque aí sim a empresa vai vir para estar fazendo toda essa explicação. Porque é difícil muitas vezes você pedir à empresa que venha e está num processo de negociação, muitas vezes designar um técnico para vir, para explicar todo o procedimento, porque talvez até vai vir com mais informações. Por exemplo, já vem com o número do que o contrato vai colocar, né, em termos de quantitativo, vai ser 100, 200 botões do pânico, a gente não sabe, né? Então, assim, vai já vir com uma informação mais completa aqui. Bruna, exatamente. Não, eu entendo, mas assim, é consenso de todas as mulheres, de todas as entidades, que o botão do pânico é importante? Não, nós conhecemos de forma muito primária, mas nós conhecemos. Vitória é um exemplo aqui do outro lado. Eu também estava. Eu acompanho o NEVID desde a formação do NEVID.
Posso responder? Wagner, assim, Posso, eu acho que você tem toda... Só um pouquinho, vereador, posso responder? Sim, lógico. Olha só, Wagner, o NEVID, ele tem toda a estrutura estatística do botão do pânico. Se tem alguém que tem propriedade para falar com relação ao botão do pânico, antes da Ana Cláudia, secretária, que também ajudou no processo e trabalhou com isso há muito tempo, a própria doutora Cláudia, que é promotora e diretora do projeto do NEVID. NEVID é o Núcleo de Enfrentamento de Violência Doméstica. Tá? Então, o que acontece? Essa estatística toda, ela hoje está detida dentro do NEVID, porque é um projeto deles. A partir do momento que se firmar a contratação do botão do pânico, antes da aquisição, porque uma coisa é você firmar o contrato, outra coisa é você fazer o repasse de valores. Nesse íntere entre firmar o contrato, a minuta e tudo mais, vai vir, sim, um representante da empresa, devidamente autorizado, para explicar para as pessoas qual é o objetivo, o funcionamento, qual o termo estatístico, tudo isso que eu estou te dizendo, que o NEVID tem posse e tem essas estatísticas, tudo isso vai ser apresentado para a comunidade em Vila Velha, para a população toda que tiver interesse de participar, com todos os dados afins. Mas é um processo que eu dependo de aguardar o prazo processual. Eu tenho agora que fechar o martelo, ó, o valor global vai ser esse. Ok, vamos fazer? Vamos fazer. Fechou a minuta, aí sim vem um representante. Porque deslocar um representante de uma empresa aqui para explicar um projeto, que pode ser que ele não aconteça, é despesa para o representante da empresa, é despesa para a gente e é tempo nosso perdido. Então, primeiro, a gente precisa caminhar no processo. No devido momento, a gente vai ter todas as explicações, conforme já dito lá atrás. Mas eu acho que ela entendeu perfeitamente, mas o que a Wagner está querendo dizer, eu entendi aqui, é se a gente tem dúvidas se ainda vai contratar o botão no fone. Assim, Wagner, com todo carinho, assim, é um projeto que nós já estamos vendo resultados aqui em Vitória, em outros locais do Brasil, assim. E se ele aqui em Vila Velha precisar ter alguns ajustes na sua implementação, porque também nós não precisamos ter o mesmo modelo de Vitória e das outras cidades. Muitas vezes o que funciona em Vitória não vai funcionar aqui em Vila Velha. Aí o Conselho Municipal da Mulher, a própria Comissão de Direito e Promoção da Mulher aqui na Câmara, vai fazendo os ajustes. Agora, assim, eu não vejo, na minha opinião, que o projeto Botão no Pânico não é um projeto interessante para a cidade. Todos nós temos esse entendimento que ele é importante, sim. Né? Assim, não vejo uma questão negativa do projeto. Pelo contrário, é uma ansiedade de todo mundo que Vila Velha também passa a ter esse serviço. Né? Não, exatamente, eu acho que a fala do vereador e a fala da Viviane, né, eles elucidaram muito o assunto e é exatamente isso, tá bom? E a gente vai abrir para perguntas. Sim, alguém quer fazer pergunta? Fernanda, você quer falar alguma coisa? Pode estar aberto para você. Eu queria pedir que toda vez que alguém quisesse falar, falasse no microfone, porque depois eu faço a transcrição da ata e quem não fala no microfone, eu não consigo ouvir, não consigo fazer a transcrição. Então, é necessário que seja falado no microfone. Só isso, é só para... Pode levantar e... Eu sou Mônica, sou do CRANVIVE, e algumas coisas que estão na ata até eu discordo, e eu fico muito chateada, porque eu atuo no CRANVIVE há muito tempo e eu estou nessa luta há muito tempo, né? E aí diz que não está funcionando, isso aí me deixa muito constrangida. E no Botão do Pânico foi a mesma coisa. Teve o ônibus rosa, a doutora Hermínia veio, trouxe o Botão do Pânico, a pessoa o representante da empresa, apresentou para todos que estavam ali, só que os movimentos eles são solicitados nesse momento para estar participando, só que não participaram, então, às vezes, não sabem, né? Mas foi apresentado, teve uma parceria, fechou para estar viabilizar o momento de estar fechando a parceria com essa empresa. Mas é muito importante, antes, no Conselho Estadual, teve esse questionamento também, porque
que não estava tendo um aparato melhor para as mulheres. Mas aí teve os ajustes, né? O Botão do Pânico teve os ajustes, posso a gente chamar para estar apresentando, e é muito importante, sim, para as mulheres. Eu acho que é um ganho muito importante para a Vila Velha. Entendeu? Obrigada. Com certeza. Bom, mais alguma pergunta? Alguém mais quer fazer uma pergunta? Está à disposição. Bom, então, a boa notícia é que o Granvive está saindo, né? Isso já é uma boa notícia. Secretária, mais uma colocação aqui. Em relação à equipe, o funcionamento, eu vi que a senhora colocou ali que vai ter necessidade de ampliação da equipe, né? Na realidade, o profissional no qual a gente ainda está aguardando, né, é o psicólogo, mas já está em andamento e até o início das atividades ele já vai estar, com certeza, junto com constituindo, fazendo parte da equipe. Então, vai ser concomitantemente a reforma, você acha que a equipe Não. também já vai estar funcionando? Totalmente completa. A equipe será só uma advogada, a Mônica tem uma assistente social. Vai ter a Mônica como assistente social, uma psicóloga, né? Vai ter 2 pessoas no setor jurídico e eu vou estar junto também. Gente, é muito Isso, interessante, exatamente. é muito importante que a gente tenha em mente o seguinte: primeiro a gente precisa colocar o equipamento para funcionar, tá? Dá o A partir pontapé inicial. daí ver a demanda. A partir da demanda, buscar parcerias. Nós temos diversas universidades aqui em Vila Velha, diversas, com alunos no último ano de direito, carentes de espaço para fazer estágio supervisionado, nós talvez possamos conseguir isso com custo zero, com assessoria jurídica, psicólogo e assistente social, todos os dias dentro do Cranvive em horário integral. Mas antes de falar se eu vou ter uma equipe com 2, com 3, com 10 ou com 100, eu preciso colocar um equipamento para funcionar, saber da minha demanda, qual é o meu custo, onde eu posso alocar isso no meu orçamento e onde eu posso buscar as parcerias. Que hoje, infelizmente, nós temos um orçamento extremamente apertado, não só no município, como no Brasil todo. Nós vivemos uma crise como eu nunca vi nos meus quase 25 anos de serviço público. Tá? Então, o que acontece? Se a gente não tiver o bom senso de aguardar o passo a passo do processo, nós vamos nos atropelar, vamos ficar rodando e não vamos conseguir sair do lugar. Eu sempre digo isso, é muito importante que a gente acompanhe o processo de perto e que vamos caminhando nele, acompanhando de perto o passo a passo para não perder de vista. Não delonga o prazo, o poder público não quer que a população delongue o prazo para que ele execute o projeto, mas quer que as pessoas tenham um bom senso de que tenha um prazo hábil para que as coisas se executem. Tá? Exatamente. Então, a gente precisa primeiro saber, colocar para funcionar e saber qual é a demanda. A partir da demanda, a gente vai buscar os ajustes, vai buscar as parcerias. Eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente nesse momento. Nós tínhamos um Cranvive que, na realidade, nas gestões anteriores, ele trabalhava com prevenção, né? Então, a parte de atendimento às mulheres, ele era um pouco prejudicado. A gente não tem como dizer que esse fato não é real. E agora a gente está querendo criar uma nova realidade, né? Um Cranvive onde a gente tem a possibilidade de fazer o trabalho de prevenção, onde a gente sabe que, de acordo com a Organização das Nações Unidas, né, o trabalho de prevenção é vital para diminuir estatisticamente o caso de feminicídio, mas a gente sabe também que o atendimento às mulheres também é importante, né? Então, não tem jeito, a coisa tem que começar. Foi o que eu falei aqui baixinho, agora eu vou falar alto. A gente tem que começar, nós temos que dar o pontapé inicial. E aí a gente vai adequando, né? Vai buscando parcerias, vai trazendo outras pessoas para somar com a gente, mas a coisa precisa iniciar.
E é essa a nossa proposta. E nesse seminário mesmo que está sendo proposto, é fortalecer a rede mesmo. Quando se fala, a Mônica está atendendo, eu não atendi sozinha. Eu tinha uma rede por trás. Eu tinha uma saúde que atendia nas unidades de saúde, o acompanhamento psicológico. Eu tinha o CREAS, que estava fazendo atendimento com a família. Então, eu falo eu sozinha, mas a gente tem uma rede, e a gente tem que fortalecer essa rede. Os movimentos sociais, a gente tem que fortalecer as comunidades, os líderes comunitários. Então, a partir do conselho, a gente tem essa possibilidade, né, secretária, da gente estar fortalecendo isso e fazer um atendimento mais firme mesmo, mas nunca deixamos de atender as mulheres, não. Tá bom? Vai. Só Na antes realidade, aqui, isso aí é uma responsabilidade de cada uma de nós mulheres, porque realmente é uma vergonha nós sermos o segundo estado com maior índice de violência à mulher. Então, essa realidade precisa mudar. E essa realidade não vai mudar somente com o grupo da gestão da assistência social, não. Essa realidade vai mudar a partir do trabalho de cada uma de nós. Né? Nós precisamos trabalhar em parceria, em grupo, para que nós possamos. Foi exatamente o que Mônica colocou aqui agora. Né? A importância da rede funcionando. Né? Nós precisamos da Polícia Civil junto com a gente precisa sensibilizar as unidades de saúde, porque muitas vezes essa mulher vítima de violência, quando ela chega na unidade de saúde, se esses funcionários que lá estão tiverem a conscientização, né, em relação ao assunto, muitos desses casos, dessas mulheres vítimas de violência, né, elas não vão chegar até o momento ruim, que é o momento da morte, né? Se lá atrás, um ano atrás, né, quando ela chegou lá na unidade de saúde, aquele médico já estava alerta com aquela situação, né, já entrou em contato com o órgão responsável, já informou aquela situação junto com a mulher. Então, assim, a gente pode não deixar com que a coisa chegue no limite, né? Havendo a participação da equipe em rede. É exatamente isso que eu quero falar. Antes Wagner, de você fazer uso da palavra, só registrar a presença aqui do nosso companheiro Braga, que está representando o nosso coronel Emerick, que é o secretário da Semprev. E, Braga, se você quiser fazer parte da mesa aqui depois, né, seja à vontade que depois você fazer uso da palavra. Não sei se o coronel trouxe alguma informação, mas, por favor, faça parte da mesa conosco aqui. Sim, então vem aqui para a mesa, depois da Wagner aqui, depois você faz uso da palavra também. Então, eu fico muito preocupada, assim, me preocupa muito mesmo, viu, secretária? Eu não gravei seu nome ainda, desculpe. Elisângela. Elisângela, tá bom, agora eu já sei que é Elisângela. É que a gente que está aqui no município, e que a gente já está aqui há 15 anos trabalhando a situação de violência, tanto que a gente é até especialista nessa área, né? Sou uma especialista nessa área de desenvolvimento humano. Aí eu fico muito preocupada e me entristeço quando eu vejo que está começando o trabalho e você vem me dizer que precisa uma demanda, porque a demanda já existe. Se você for na delegacia agora, hoje já deve ter tido no mínimo 20 atendimentos. E quando o CRANVIP foi criado, que eu participei da criação dele, isso há 15 anos atrás, muito antes, para ele criar, tive até que subir com o nariz de palhaço, quem lembra lá em cima, foi uma situação bem estruncha. E ele aconteceu, que foi escrito, e ele já funcionou assim super bem, até mesmo antes quando a Mônica ainda estava na faculdade, eu já estava aqui, né, Mônica? A Mônica foi estagiária nossa na Casa da Mulher, pra vocês terem ideia. A gente já existia essa demanda. E como nós somos o segundo em violência, e o Estado aqui não está longe, ele é o segundo mesmo, porque ele tem toda uma situação que não vai dar para falar aqui agora, aí quando vocês me deixam mais preocupada ainda. Quando vocês não vão esperar vir uma demanda, essa demanda está aí na porta, gritando, arrebentando. Quando eu vejo que vai pagar 22 mil, em torno de 22 mil, já tinha que ter 40 preparado para o CRANVIP. Wagner, entendeu? Para trabalhar. Não, eu estou falando agora, você vai garantir minha fala, companheira, tá? Por favor. Depois, não, eu ia te responder. Falar, por gentileza. Então, eu quero deixar isso registrado, que eu fico muito apreensiva de ver que todo um trabalho de 15 anos atrás, agora parece que está começando. E não está, o CRANVIP, ele existe, tem quase 15 anos. Ele já funcionou super bem, ele funcionou de forma que nós tínhamos 2 assistentes sociais dentro da delegacia. Vocês foram ver o histórico dele? Dentro da delegacia, porque na hora que a mulher chega assim, em situação, era preciso ela acompanhar. E parte do princípio, eu sou uma boa parteira,
que toda mulher que passa pela delegacia, ela tinha que passar pelo CRANVIVE. Mínimas não teriam, mínimas. E Mônica, que está especialista nisso também, porque ela está acompanhando há muito tempo já, ela está estudando, ela é uma estudiosa do caso, está até trabalhando, vivenciando, ela sabe disso. Então, fico triste quando eu vejo falar, foi dito assim, assim, assado. Não foi, gente. E se está começando agora, pelo amor de Deus, comecem corretamente, não espera a demanda chegar. Então, não existe uma equipe, um prédio, fiquei contente porque agora tem um prédio que, pelo menos, espaço físico, não sei como está, mas ele tem lá, se souber arrumar, se souber fazer os arranjos, eu conheço lá, eu acho que lá é o melhor lugar, melhor do que aquela esquina lá. Tem mais, né? Tem até aquela situação, né? Eu achei ótimo, isso aí, o ponto positivo para mim hoje foi saber que vai ser lá. Porém, você que é a secretária que está à frente, você que vai ser a coordenadora do CRANVIVE, quem será a coordenação do CRANVIVE? Estamos analisando. Então, quem for a coordenação já tem que trabalhar isso, fazer esse cronograma. Uma assistente social sozinha não dá conta. Nós já tivemos época de ter 3, 4, não dá conta. Então, uma só. Então, já que vai abrir as portas, abre as portas de verdade. Já que demorou tanto tempo, né, para conseguir, façam isso. Que tem, na administração tem as assistentes sociais que têm afim, as que não tiver tem que fazer uma capacitação. Não pode ser qualquer... Para atender a mulher, é muito triste quando eu vejo falar que vai se contar com as universidades. Atender a mulher de violência não pode ser quem está chegando para aprender, não. A Mônica sabe disso. Quem vai atender já tem que estar preparada antes. Tem toda uma situação. Eu fico mais apreensiva, fico mais quando eu vejo aquela ata daquele tamanho, com todos os anseios, com tudo que aconteceu, e eu vejo uma resposta sua dessa, eu penso que voltou a estaca zero tudo. Quando eu vejo a Viviane falar que, não sei o quê, não, era para chegar, tem que ter dados e fazer, aí tem que ter tecnicidade mesmo, né? Porque senão vai ficar para lá e para cá, e vai chegar daqui 6 meses, mas não deu, aí o botão do pânico está aí. O botão do pânico ele é só uma ferramenta, uma das pequenas ferramentas. Ele não resolve nada. Dessas 15, 20 que tem ali, de repente, uma só vai precisar do botão do pânico. Então, o trabalho do CRANVIVE, a meu ver, eu falo isso com muita propriedade, ele é muito mais importante do que o botão do pânico. O botão do pânico ele é um adentro, que deveria ser dentro não entendo porque ele está na ação social, que ele é caso de polícia, ele tinha que estar dentro da Semprev. Outra perda que tivemos enorme, ninguém vai me convencer disso, o CRANVIVE tinha que estar dentro da Semprev, porque ele é um caso de polícia. A violência ela não é um caso, estudo isso no Brasil inteiro, e Vila Velha conseguiu retroceder nisso, foi triste. Se tivesse chamado as pessoas para conversar, chama como a Mônica falou, mas eu não fui chamada, eu não fiquei sabendo. Também ver a doutora Hermínia falar, não me enche os olhos, porque ela está falando todo dia e não resolve. Falo para ela isso, entendeu? Quando ela chega... Então, isso não me resolve. Eu acho que agora a Vila Velha tem essa comissão, que eu vejo que tem a vontade de trabalhar, dona Arlete, vejo que só de estar acontecendo isso aqui é um ganho para nós, muito grande, essa Câmara está funcionando aqui, essa Comissão da Mulher. Vejo que a gente não é como a gente quer, está longe, e nem como a senhora quer, que eu penso, mas só da gente estar aqui podendo falar e colocar os nossos anseios, ficar escrito, já é grande coisa. Agora eu peço, por favor, e continuo muito triste, assim, e depois das suas falas da Viviane, então, eu fiquei, Olha vai só, buscar a demanda. Eu vou precisar me ausentar, porque eu tenho uma outra agenda, mas, de antemão, eu quero te dizer o seguinte, né? O seu objetivo é o nosso objetivo também. Eu acho que política pública... Mas vocês são passageiras. Eu já vi isso, eu já vi esse filme, tem 15 anos. A gente está aqui, continua. Só um momentinho, por gentileza. A política pública é algo que não se cria sem estatística. Né? Não se cria sem você fazer levantamento de como as coisas estão acontecendo. Então, hoje, a gente já tem isso pronto. Essa realidade, esse levantamento já existe. Tá? Não foi um levantamento criado pela nossa gestão, não. Ele já existe. A gente já tem ideia de quantas mulheres são vítimas de violência no Estado. A gente já tem isso. Tudo isso já foi levantado, não é verdade? E aí, só que a gente precisa dar o nosso pontapé inicial. Como eu gostaria, e tenho certeza que a secretária Ana Cláudia também adoraria, começar o CRANVIVE com a equipe constituída por 4 assistentes sociais, com 3 psicólogos, mas a nossa realidade hoje não é essa. Mas eu também vejo que, se a nossa realidade ainda, infelizmente, não é essa, a gente não pode deixar de caminhar. E aí, gradativamente, a gente vai chegando
a essa meta, a qual eu reafirmo que concordo parcialmente com a sua fala, mas eu concordo. Então, o pontapé inicial precisa ser tomado, e é exatamente o que a nova gestão está fazendo. Tá bom? Eu peço licença a vocês, meu muito obrigado a todos e boa tarde. Muito obrigada pela presença. Fazer uso da palavra? Aqui, ó. Eu queria fazer uma pergunta à doutora, mas acho que a Vivi vai poder me responder. Tá? Boa tarde a todos. Né? Como a doutora Elisângela falou aqui, eu não tenho dúvidas de que a coisa vai caminhar. Eu assim acredito fielmente nesse grupo, né, nesse novo grupo que está se formando, nessa comissão, na secretária, que é o objetivo de todos, é a gente poder, né, trabalhar em conjunto. Mas, assim, só por uma questão assim, de informação, e eu gostaria assim, de saber como que a gente poderia hoje orientar, porque a gente sabe que o espaço físico, conforme falou, já está visto, vai ser reformado, sabemos que temos aí a psicóloga, tem já a doutora também, Vivi, mas hoje eu acredito que as pessoas assim têm um pouco de dúvida ainda e não ficam sabendo aonde recorrer. Então, o que eu queria ouvir assim, de vocês? Hoje, a mulher que necessita desse atendimento, embora o CRANVIVE hoje no espaço físico a gente não tenha um lugar para poder encaminhar, como que a gente poderia encaminhá-la? Para onde a gente poderia? Direto para a assistência social? Eu falaria para o CRAS? Porque, às vezes, a gente fica meio perdido, não sei se vocês entendem. Eu vou para a delegacia, mas aí tem um atendimento em Vila Velha? Não, espera aí, não tem ainda, porque o CRANVIVE está fazendo, está espaço físico, mas e aí, eu fico sem atendimento? Então, eu gostaria de saber isso. A Mônica tem feito já alguns atendimentos e encaminhamentos. Inclusive, já fez, a semana passada, dois abrigamentos. Tá? Então, todas as pessoas que têm procurado assistência social não têm saído sem atendimento. É isso que eu queria Todas saber. as pessoas que procuram a secretaria, social, né? todas as pessoas que procuram a secretaria são atendidas. E quando eu digo que eu preciso aguardar a demanda, é que eu preciso voltar ao ciclo de atendimento em Vila Velha, porque em algum dado momento ele foi perdido. E assim, a demanda está aí? Está. Só que talvez ela tenha sido... A demanda veio pela uma necessidade dos fatos. Mas a retaguarda talvez não tenha tido planejamento ao longo dos 15 anos, como a Wagner disse que está à frente de alguns projetos ao longo dos 15 anos, entendeu? E aí as coisas talvez, em dado momento, não tenham acontecido. Então, quando a gente está reiniciando um trabalho, a gente está reiniciando um trabalho, e nós estamos tentando reiniciar um trabalho planejado. Olha, a pessoa sofreu violência, ela vai ter, vem a conversa com o delegado, a necessidade é que a assistente social esteja dentro da delegacia, nós vamos disponibilizar assistente social para dentro da delegacia. A necessidade é que passou pela delegacia, vá para o CRANVIVE, nós vamos fazer o atendimento dentro do CRANVIVE. E é todo um fluxo. E esse fluxo também vem sendo e vai ser acompanhado pela doutora Cláudia, no NEVID, que é o nosso núcleo cerne no Estado, tá? Que é o projeto piloto. Então, é a partir das orientações do próprio Ministério Público, voltado para a defesa da violência da mulher, que a gente está dando o pontapé nesse ritmo de planejamento. Respondido, Vivi, porque realmente eu tinha dúvidas disso. Qual secretaria, especificamente, embora ainda assistência social. Obrigada. Mais, tem alguma pergunta? Acho que o Braga quer fazer uma colocação. Sim. Vou fazer aquele ali, da mesa ali melhor. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a nossa vereadora pelo seu bonito trabalho, né? Grande preocupação a vereadora tem pelos direitos de proteção da mulher. Quero cumprimentar a todos aqui à mesa e todas vocês aí. Eu estou ali auxiliando ali na SEMPREV, Secretaria de Prevenção e Combate à Violência, né? Inclusive doméstica. Eu quero cumprimentar a todos aqui em nome do prefeito Marcos Filho, o coronel Hermeric e o coronel André. Nós estamos lá disponível para atender todas que forem lá
pedir um apoio, né? Eu quero sugerir, vereadora, todos aqui à mesa, que emitem ofício e enviem à Secretaria de Combate à Violência Doméstica, a SEMPREV, porque lá temos mulheres lá também capacitadas, temos advogados, que podem estar abraçando a causa também, né, dessa comissão. Eu tive um tempo atrás conversando com a deputada Luzia Toledo, ela também é defensora no Estado do direito das mulheres. Eu vejo que tem que haver mais união entre as mulheres, tem que envolver autoridades políticas, senadores, senadoras, porque o nosso país é um país que a falta de conhecimento, a formação, a base que é as famílias, é muito problemática. E muitas das vezes a mulher sofre pela violência por causa de uma estrutura familiar que não é adequada. Talvez os gestores daquela família ali não tiveram um ensino adequado para dirigir aquela família. Então, os setores públicos foram criados para garantir o bem-estar de todo cidadão e de todo cidadão, né? Então, foram constituídos para que o direito de todos sejam respeitados. Eu defendo também o artigo 5º da Constituição, né, que diz que todos são iguais perante a lei. Então, eu estou aqui honrado. Eu não fui convidado oficialmente, não fui encaminhado representando a secretaria oficialmente. Estou aqui, quero deixar claro, porque a nossa amiga Macleia me convidou. Eu me sinto muito honrado, muito obrigado. E eu gostaria que a vereadora Arlete, convidasse lá as secretarias, mandasse ofício, que eu acredito que as mulheres vão abraçar essa causa com o maior carinho. Muito obrigado. Com certeza. Obrigada. Alguém tem mais uma pergunta? Boa tarde a todos. Vereadora Dona Arlete, hoje, nós, mulheres de Vila Velha, confiamos muito no seu trabalho. Estamos esperançosas, né, Wagner? Companheira Vânia também, todos aqui estão esperançosas que a senhora realmente nos ajude. Mas quando a companheira Wagner fala de um modo até assim, né, ela tem razão, porque já está se esperando há muito tempo. Nós estamos numa situação confortável. Mas a maioria das mulheres, das nossas amigas, estão aí sofrendo violência. Então, agradeço a colaboração do nosso amigo ali que falou, mas nós não podemos contar com um funcionário que está numa secretaria tal, numa secretaria tal, numa secretaria tal, porque isso é muito burocrático. Na hora que a mulher precisa de ajuda, ela não vai ficar esperando num banquinho para que alguém contacte uma secretária de tal para emprestar um assistente social, um secretário de lá para emprestar um advogado. Nós não podemos isso. Nós temos que ter um equipamento em Vila Velha com uma equipe multidisciplinar. Concordo com a companheira Wagner quando ela diz que apenas um assistente social, apenas um advogado e um psicólogo não resolve. Porque nós não precisamos de prevenção. Infelizmente, não deu tempo para fazermos a prevenção. Nós temos milhares de mulheres já vivendo na violência. Então, nós precisamos realmente de atuar. Viu, vereador Bruno? Eu estou indignada hoje, vereadora, porque quarta-feira uma pessoa me procurou no gabinete aqui, que a sogra dele estava morrendo aqui no PA da Glória. Problema cardíaco, estava entubada, 62 anos a mulher. Eu procurei todos os espaços, corri atrás de tudo para conseguir uma vaga para essa mulher. Conseguimos uma vaga em São Mateus. Olha o absurdo. A pessoa estava entubada no PA da Glória, as médicas vendo a gravidade da mulher, conseguiram uma vaga para ela em São Mateus, e a mulher foi encaminhada para lá. No meio do caminho, ela não aguentou e veio a óbito. Aí, vereadora, a prefeitura conseguiu o caixão e o buraco para enterrar a senhora. Só que eles queriam que os amigos a acompanhassem até o velório. Eles não tinham condições para isso. É um pessoal que mora na região 5. E queriam um ônibus da prefeitura, um ônibus.
Isso também eu não consegui. Então, hoje eu vou confessar para vocês. Eu estou desolada, eu estou desanimada, sabe? Porque nós não podemos fazer nada pelas pessoas do nosso município. E nós estamos aqui, muito bem acomodados em nossos gabinetes, porque também eu faço parte hoje no gabinete, estamos aqui muito bem acomodados, quando aí fora tem mulheres morrendo, tem mulheres sendo ameaçadas, crianças, meninas sendo estrupadas. Então, essa é a minha preocupação, e eu peço encarecidamente que a senhora se junte a nós, porque nós estamos na base. E quando nós falamos assim, é porque essas mulheres vêm até nós com suas crianças, vêm até nós que sofreu a violência, pedindo ajuda. Tá? Então, eu gostaria de pedir isso. Muito obrigada. Estamos juntas. Pode contar comigo a todo momento. E isso aí acontece comigo. São várias mulheres que me procuram na porta da minha casa. Então, eu quero dizer que nós, mulheres, estamos aqui por um só objetivo: proteger as nossas mulheres que estão lá fora sofrendo violência. Não só as mulheres, são jovens, são crianças. Então, a gente tem que unir, trazer força para que a gente pode combater essa violência. E eu muito obrigada pela conversa, Candinha. E, Fernanda, eu protocolei um projeto de lei, então a Fernanda vai ter a resposta para todas nós. Boa tarde, meu nome é Fernanda, muitas já me conhecem. A vereadora hoje protocolou um projeto de lei para a criação do Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos das Mulheres. Por que a gente sentiu necessidade de protocolar esse projeto? Primeiro, eu vou fazer uma explanação rapidinho, porque só para muita gente sabe muito mais do que eu, muita gente sabe um pouquinho menos, a gente igualar. O que acontece? Quando se trata de orçamento público, né? Existe o PPA, que é um plano, né, uma lei, é um plano que traz de 4 anos, tudo que a prefeitura vai fazer nos 4 anos. Quais são aqueles programas que ela vai fazer nos 4 anos? Depois desse plano, abaixo desse plano, vem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que determina como que esses planos vão ser executados na prefeitura durante esses 4 anos. Todo ano, para executar a LDO e o PPA, aqui na Câmara a gente aprova a lei orçamentária. A lei, inclusive, está em tramitação, a lei, né, do ano de 2018, que é sempre a gente aprova. Um ano antes ela vem para cá, a LDO, isso. A LDO ela vem para cá, para a gente. Não, falando da lei orçamentária. A lei orçamentária ainda vai entrar esse ano. Isso. Vai vir ainda. Isso. Para o ano que vem. Tá? E na lei orçamentária já é discriminado quanto que vai ser gastado em cada programa. Tá? Chegou a LDO aqui na Câmara e a gente verificou que existem programas específicos para criança e adolescente, para o idoso, né? E o da mulher, ele está incluso no programa geral da Secretaria de Assistência Social, né, Viviane? E a gente sentiu a necessidade, mas por que o idoso tem? Por que a criança tem um específico, que é aquela verba carimbada? Porque existe o fundo da criança e do adolescente e existe o fundo do idoso. Então, a gente pensou, vamos criar um fundo da mulher, porque aí a gente vai conseguir visualizar a verba carimbada. Eu acho que até conversei com você no telefone, ou foi com outro técnico, Viviane, que ela falou, nossa, isso ajudaria muito a gente, porque a gente também conseguiria ver, e como essa verba é carimbada, ela não pode sofrer emendas durante o ano para que seja destinada a um outro setor que estivesse precisando. Tá? Então, nós protocolamos hoje esse projeto da criação do fundo, né, vamos conversar com a prefeitura, porque a gente entende que quem cria o fundo normalmente é o Poder Executivo. Tá? A iniciativa é do Poder Executivo. Mas eu acredito, né, que a prefeitura ela vai embarcar nessa ideia com a gente, porque a verba eles vão destinar mesmo, anualmente, para a política pública da mulher. Então, que essa verba que já é destinada anualmente, só fique lá dentro do fundo para ficar melhor visualizado.
Tá? Por que o fundo é bom, além da verba ficar carimbada, além de ser fácil de visualização? Porque, apesar do gestor ser o poder público, tudo que passa ali por dentro de um fundo, ele tem que ser aprovado pelo Conselho Municipal. Então, o Conselho, que também já está em andamento para votação, né, já está tudo sendo estruturado ao mesmo tempo. Assim que o Conselho começar a funcionar e o fundo for aprovado, tudo que entrar dentro do fundo vai ter que ter aprovação, vai passar pelo Conselho para análise, vamos gastar no que vem com isso, 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 o Conselho aprova ou não, vamos modificar isso aqui, e é assim que vai ser. Então, a gestão do fundo, ela é participativa com a sociedade participa muito mais, né? E na hora também da votação aqui na Câmara, os vereadores eles conseguem visualizar a destinação de cada verba. Por exemplo, a gente tem na assistência social, tem os CRAS, né? E tudo isso vai num bolo só. Então, você não sabe dali de dentro o que vai para cada ação específica e pode ser movimentado. Já dentro de um fundo, não. Ele vai ficar paradinho ali e vai ser só retirado para as ações da política municipal das mulheres. De qualquer forma, o fundo ele também pode receber doações de empresas, doação do privado. Então, a gente já tem a dotação orçamentária que todo ano eles têm, que já vai entrar lá dentro. A gente pode construir, junto com as empresas, uma doação. Fernanda, né? Só para tirar uma dúvida em relação ao fundo, está previsto a gente trabalhar também para recebimento de recursos do Tesouro, recurso nosso próprio? Você está falando de verba carimbada. Tá. Que aí já é uma articulação um pouco mais, né, via prefeito, e até a própria Câmara no momento da aprovação da LOA, né? Talvez trabalhar um valor anual tipo do Tesouro. ISS, alguma coisa tipo 0,0 alguma O que é coisa do Tesouro. Igual né? acontece com o imposto Fonte de 01. renda com a criança e adolescente. Alguma coisa que não seja carimbada, uma coisa que seja recurso do Tesouro, que venha proveniente de imposto, ISS, TBI, IPTU, os impostos municipais. Sim. Então, talvez um pedacinho aí, lógico que isso demanda uma questão um pouco mais política, né? Eu acho que, assim, junto com a Secretaria de Planejamento e Finanças, vocês conseguiriam visualizar um percentual disso aí. O fundo ele é muito importante exatamente para essa questão de visualização e de maior fiscalização pela sociedade de um modo geral. Tudo que se passa por uma comissão, por um conselho, que é um órgão fiscalizador da gestão, torna-se, dificulta mais o não exercício daquela atividade. Entendeu? Então, assim, é muito importante, dona Arlete, a senhora está de parabéns com a criação dessa lei. Vereador Bruno, assim, nós, enquanto sociedade, contamos com o apoio de vocês na avaliação, legitimidade e aprovação do projeto, se assim for. E é o que você está falando, o acompanhamento, né? Hoje você vê o fundo da FIA, exatamente. Que assim, tem não só dos recursos que vão ser gastos, mas quais são os projetos prioritários para serem implementados também. A captação de recurso privado com incentivo em desconto de declaração de imposto de renda para dentro desse fundo. É muito importante ter pessoas que conscientizem as empresas privadas disso. O que eu acho mais importante é que a população precisa olhar para a gente, que nós somos empregados deles. A gente está aqui para prestar conta. E eu, às vezes, me coloco na situação, enquanto representante de poder público, mais atrás de mim vem uma cidadã vilavelense, que, inclusive, tive a grata felicidade de já receber um título por essa casa como cidadã vilavelense. Então, o que acontece? É importante que as pessoas não venham como parceiros. Nós somos parceiros. Nós só estamos querendo fazer a coisa por um caminho mais ajustado para evitar que se perca lá na frente. Tudo que a gente está tentando reconstruir num momento de maior dificuldade. Entendeu? Então, assim, é importante que olhem para a gente como parceiros. Ninguém está aqui para puxar para A, para B ou para C, e nem para fazer política. Nós estamos aqui para fazer política para a mulher. Não é política de P, de C, de D. É política para as mulheres. Então, essa questão de fundo, essa questão de análise, de captação de recursos com a empresa privada, para que isso seja revestido dentro do município, é muito importante. Assim como a geração de emprego e renda para essa mulher também. Se isso conseguir ser visualizado ali dentro, onde a mulher vítima de violência consiga ter uma capacitação para que se recoloque no mercado de trabalho e que possa ter condição de cuidar de si e de seus filhos, é muito importante. Então, a gente precisa ter as pessoas na comunidade voltadas para isso,
para um projeto sério, um projeto viável, sério, onde a gente consiga, pelo menos, dar um pontapé de falar assim, não, se a gente seguir por esse caminho, eu acho que vamos ter chance de conseguir alguma coisa daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei. A violência é de hoje, é de ontem, vamos tentar, daqui não dá mais para prevenir, aqui é só para tentar sanear, mas daqui para frente dá para prevenir. Então, vamos buscar também a prevenção, para que depois, amanhã, a gente não tenha que só sanear. Tá? Acho que esse é o caminho. Agora, o fundo, ele é de suma importância, a senhora está de parabéns, dona Lete, pelo projeto. Então, eu entendo a angústia da Wagner, porque é angustiante mesmo, mas eu sou entusiasta. Eu estou entusiasta hoje, porque eu vejo o CRANVIVE indo ali para o prédio, a eleição do conselho, a criação do fundo. Não, mas é ainda em julho ainda, dia 5, dia 6, dia 7. Eu vou te dar o microfone para você falar. Mas eu sou entusiasmada. Eu estou entusiasmada, porque tem essa comissão, tem o CRANVIVE que está construindo, tem o fundo que está passando, o projeto de lei, a sociedade civil. A gente gostaria que aqui ficasse lotado, né? Mas aos pouquinhos vai, às vezes enche, às vezes fica pouquinho, mas o importante mas se tiver já está maravilhoso, que é uma pessoa entusiasmada em discutir, já replica para 10. Então, a partir desse fundo, a gente tem outras ideias para encher o fundo, porque o negócio é o seguinte, criar, agora vamos encher para usar. Né? Então, eu sou meio objetiva e a minha ideia é essa. O fundo já está ali, já está tramitando. Ele vai... Agora, a gente tem que pensar, vamos encher e vamos usar da melhor forma. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar. Dona Arlete, o projeto está protocolado, está à disposição, cada um... Quem quiser... isso que eu tinha que falar. Quem quiser a cópia, a gente dá a cópia para todos vocês. Por quê? Ainda dá para emendar. Foi protocolado hoje, tem prazo para emenda. Então, se algumas de vocês achar, poxa, olha, isso aqui não está legal, então vamos incluir isso daqui, a gente vai emendando os projetos, né, vereadores? E até o dia da votação. E aí a gente faz em conjunto, tudo em conjunto. Tá bom? Alguém mais tem uma pergunta? Quando ela fala assim das companheiras aqui, né? Quando eu vejo falar boa noite a todos, boa tarde a todos aqui a maioria é todos vêm depois, só tem 2 homens, né? 3 que tem aquele ali trabalhando, mas aqui tem que tomar de novo o município. Ô, Wagner, mas tem um aqui na... Não, eu falei, tem 2, mas esse aqui tem 3, olha aqui mais um aqui, não, ó. Olha aqui. Mas Alex, esse aqui está na comissão protegendo as mulheres. Deixa eu avisar para você, deixa eu refalar então. É que quando a gente... Culturalmente, se fala boa noite a todos, boa tarde a todos. E nós tivemos época no nosso município, quem lembra disso, acho que é o pai de Lorenzutti, porque eu lembro de Lorenzutti menino, dentro do carro do pai de Lorenzutti, já lutando, porque o seu pai, Lorenzutti, ele foi um grande guerreiro. Entendeu? Ele foi a primeira pessoa que apoiou o nosso trabalho aqui, e se hoje a Casa da Mulher é tão firme, foi tão forte, ele foi a primeira pessoa. Então, para mim, você é um desdobramento disso, porque eu te respeito muito em nome do seu pai, porque eu tenho muito respeito por ele. Foi uma pessoa assim, de grande estima para mim. E continua sendo, porque eu acredito numa viagem, não numa... Mas o que eu ia dizer em relação ao fundo é que as companheiras aqui, que todo mundo fica assim meio caladinho, parece que quando eu vou falar, a Wagner... Não se assustem. E venham, participe da criação da lei. Se tiver alguém colocar um adendo com a dona Arlete, primeiro, parabéns, dona Arlete, isso era a coisa mais necessária. A gente já pediu isso N vezes, mas ninguém deu esse boom, tá? Isso já foi buscado por nós. E aí... quando foi para criar essa comissão, o ano passado, a gente esteve aqui várias vezes com o vereador, que foi o vereador Zé Nilton, em discussões, porque teve um momento que a Câmara não queria fazer uma comissão mista, não sei se você lembra, que virou aquela... Né, e acabou tendo a Comissão da Mulher por interferência nossa do movimento. E aí a gente está vendo agora os frutos dela. Então, as colegas ali que estão ali conversando, se fizer uma comissão mesmo quente, que consiga trabalhar junto com a dona Arlete dentro da comissão, isso pode ser... A coisa é muito lenta, a gente sabe, né? Nós não conseguimos ter atividade na gestão da Câmara anterior, até porque não conseguiu acontecer. Mas agora, com vereadores diferentes, que não tem nenhum dos criadores dela aqui, e ela está acontecendo e está funcionando. Então, quando se fala de criação de um fundo, é uma coisa
espero que não seja tão morosa, que já para o ano que vem já consiga entrar na LDO, nos ônus, PTCO e tudo aí. Para ter o dinheiro, para a gente poder funcionar, para ter mais recursos, né? Até porque a Secretaria de Ação Social, quando eu sou contra que estivesse lá, é porque lá é o menor recurso, você sabe disso. É o menor recurso a nível nacional. Então, tudo que é na Secretaria de Ação Social é mais difícil, é mais doloroso. Primeiro que a desgraceira toda vai para lá. E ainda o dinheiro é o menor que tem. Todas as outras secretarias, na da Justiça, quando a gente queria que ficasse o CRANVIVE lá tem muito mais dinheiro, muito mais recursos, mais facilidade para desenvolver. Mas a gestão anterior não teve esse olhar, o que fez a passada quis desmanchar, e essa tristeza toda aconteceu tudo isso, né? E aí eu já posso falar em relação ao conselho aqui, ou tem que esperar um outro momento aí, mais uns 3 minutinhos? Eu só queria falar da lei que eu quero. Pode continuar. Então, Pode continuar. Nós reunimos o fórum semana passada. Levanta. Será que eu preciso? Vem aqui na frente. Então, nós reunimos o fórum a semana passada para discutir essa eleição do conselho, que começou todo errado. Nós fizemos um documento, que talvez eu não tenha que ler ele todo aqui. O Fórum de Mulheres de Vila Velha vem, através desse ofício, solicitar à Comissão Eleitoral alguns esclarecimentos em relação ao processo eleitoral do Conselho de Mulheres de Vila Velha, na gestão de 2017 e 2019. Por quê? Por que estou trazendo para a Comissão da Mulher? Porque eu estou vendo que nós só, do Fórum, não vamos ter perna para lidar com a gestão da forma que pensamos que deva ser. Então, a gente está aqui, hoje vinham mais 3 companheiras, só que uma adoeceu, está lá com problema de pressão, a gente não viesse, e a outra aconteceu e não chegou. Então, eu estou aqui com o documento que foi protocolado já na comissão. Na comissão eleitoral, até tem uma pessoa que está aqui, a gente pode perguntar para ela. Né? A gente perguntou, solicitamos a ata da Assembleia realizada no dia 5 de maio de 2017, que foi a ata com a comissão eleitoral. Solicito a ata referente à primeira reunião da comissão eleitoral realizada no dia 12 de maio de 2017, quando foi eleita a presidenta, aqui está a presidente, mas teria que ser presidenta da comissão eleitoral, quem são os membros da comissão eleitoral, por que a vacância no segmento da sociedade civil até o presente momento não foi recomposta, até o presente momento não foi recomposta. Porque a vacância no segmento da sociedade civil, até o presente momento, na comissão eleitoral, teria que ser paritária. Nem teria que ser paritária, porque o Conselho da Mulher só é eleito as pessoas da sociedade civil. O prefeito nomeia as secretarias, né? A delegacia manda seu representante, o Conselho Comunitário. Então, pode-se ter, deveria ser assim, se fosse trabalhar corretamente, ter uma pessoa da gestão que seria a pessoa que contribuiria, que estaria junto, que não tem nada contra a gestão estar junto. Mas não teria que a gestão fazer, como a gente escuta falar, fazer a eleição do conselho. Pode até sair, mas não vai sair a contento e não vai dar conta ao conselho, porque as coisas não são feitas assim. Comunidade não se trabalha dessa forma. A comunidade tem que buscar, tem que fazer uma mobilização, tem que ter uma chamada. E eu estou vendo, falar, o conselho vai ser. Ele não vai ser, do jeito que está sendo feito aqui, eu já posso adiantar. Não é que eu sou pessimista, não, eu sou otimista pra caramba. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa super otimista. Deixa eu continuar aqui. Existe um regimento de funcionamento da comissão eleitoral, é porque quando a gente foi nos reunir para ver o que estava acontecendo, não tem nada disso, a gente não viu nada disso. E se tem, alguém tem que responder, né? Existe, no artigo 2 do parágrafo 1º do edital de 1 de 2017, diz que às 14 horas será iniciado o credenciamento dos participantes e do público votante. Quem seria esse público votante? Qualquer pessoa da sociedade civil ou do poder público poderá votar, ou o voto será por entidade. A linha do artigo 2, segundo parágrafo 5º, inciso de 1, diz que a contabilização... Estou acostumando com óculos, está complicado. A contabilização dos votos ocorrerá mediante a apresentação do crachá de credenciamento, será recolhido no ato do voto. A votação será, aí vem a pergunta, a votação será um escrutínio aberto ou fechado? Caso seja aberto, como será feito? A pessoa ou a entidade levará o crachá e depois será recolhido? No artigo 5º foi estabelecido como critério para concorrer à eleição, ser participante de uma cidade que promove pelo menos 2 anos de atuação no município de Vila Velha. Em qual instância foi debatido esse critério? Foi deliberado na comissão eleitoral? Aí vem outro. No artigo 5º, parágrafo 3º, diz que, em caso de impugnação por documento da comissão eleitoral, a entidade terá o prazo de 24 horas para apresentar recurso, suplementação de documentos. O referido prazo ocorrerá
do dia 25 de maio de 2017. Como a entidade tomará ciência dessa impugnação? São coisas, é porque tem muita coisa, acho que nem precisa nem ler todo aqui. Alguns questionamentos até você fez, eu lendo a ata, alguns questionamentos que estavam na ata anterior, né, da sessão anterior, da reunião anterior. Então, o que acontece? É uma outra... Aí eu vou fazer agora, falar, para começo de assunto, quem tem poder sobre a eleição do Conselho é a comissão eleitoral, não sou eu, não é você, e muito menos, até o presente momento, nem a comissão da Câmara. Apesar de ser um órgão de maior instância, um órgão deliberativo, não é... Quem tem poder sobre a eleição do Conselho é aquela comissão eleitoral que foi feita em Assembleia. Pode não ter sido da forma correta, mas foi dado aquele poder da comissão. Pronto, viemos para cá e questionamos aqui, como eu estou fazendo aqui agora. Você não vai poder falar que sim ou não. Eu estou questionando para vocês. Estou correta? Está me entendendo, Lorenzucci? Dona Arlete também? Nós questionamos lá. Quando nós questionamos, e outros colegas questionaram também, não fui só eu, não. A secretária se levantou, já tomou posse, já propôs, já fez, aconteceu. Eu joguei, fiquei calada, deixei a coisa acontecer, mas eu vi que estava errado. Até porque se eu fosse falar que estava errado, eu era polêmica, eu era isso, aquilo, deixei passar. Mas o que aconteceu ali foi extremamente absurdo. Entendeu? Apesar de ter uma pessoa da comissão eleitoral, que era você, Viviane, você também... Tinha mais pessoas presentes, mas tudo bem. Então, você também não... Você estava ali, mas você não era a comissão ali, você estava lá como funcionária da... Exatamente, por isso que eu não me posicionei. Da Secretaria de Ação Social. Aí você já se propôs, já virou aquela coisa assim, aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Agora, esse documento, Wagner, você protocolou Então, esse documento, para você... Olha o tamanho do absurdo. Hoje é que dia? 23. Nós protocolamos dia 12 de junho, e pedimos em prazo de 48 horas o fórum, nós fizemos reunião, temos ata, temos tudo direitinho. Pedimos uma posição da comissão em 48 horas. Você foi respondido? Você que não sabia desse documento? Posso responder, Wagner? Nem nós. Esse documento foi protocolado onde? Eu, particularmente, Ivânia, eu fui sozinha, acredito. Eu protocolei, tem data e documento aqui. Sim, onde? Lá na Casa dos Conselhos, onde é o lugar de direito. Na Casa dos Conselhos. Na Casa dos Conselhos. Foi protocolado lá em nome da comissão. E aí tem os questionamentos aqui, como exemplo, que foi tirado uma presidente. Eu fiquei sabendo que você era presidente da comissão aqui no dia. Uhum. Aí eu perguntei para outro pessoal da comissão. Quem recebeu isso lá, Wagner? Entendeu? Aí, não teve. Aí Quem recebeu isso lá, Wagner? Tinha uma outra pessoa Quem da recebeu comissão. esse documento lá, Wagner? Lá na Casa dos Conselhos, quem recebeu? Está aqui, amiga. Está documentado. Silvia. Tem uma coisa que eu sei mexer com documento. Não estou questionando isso, não. Estou saber para identificar onde está esse documento. Sim, mas olha só, Wagner, eu estou tomando conhecimento desse documento agora. Eu estou te fazendo os questionamentos, quem recebeu, onde foi protocolado, esse tipo de coisa toda, para eu poder exatamente ir atrás, considerando que isso não chegou em nossas mãos. Foi protocolado, Conselho Municipal de Defesa do Direito da Mulher, no dia 12 do 6. 12 do 6, ok. Não, já tomei ciência. Mas acho que a Viviane agora vai tentar identificar, Wagner, para te dar a resposta desses questionamentos, para você ter essas informações. E até em menos de 24 horas depois que chegar na nossa mão. O fórum, eu estou aqui falando em nome do fórum. Não vai ser os questionamentos a mim. Lá está o nosso e-mail, e-mail do fórum, e-mail da Vânia. A partir do momento que tiver a assinatura de recebido por nós da comissão, você pode ter certeza que o fórum vai ter a resposta em menos de 24 horas. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Pode falar. Aqui. Tem uma coisa mais séria ainda. No dia aqui, ficou acordado, ainda perguntei para você, fui lá e perguntei, você assim, muito caliente, vai ser dia 26. Não podia ter sido daquele jeito. Falei, tudo bem, ué, quem sou eu para questionar de novo? Sou eu que questiono, sou eu que acontece, quando eu é Vânia, é fulano, e você ainda fica de chata, de maluca, de não sei o quê, de pessimista. E aí eu falei, não, ainda perguntei para ela para ver se eu tinha visto se era só papel ali, porque pouco, não, vai ser dia 26. Falei, tá bom. Aí eu pergunto, como é que foi feita a mobilização dessas instituições que vão participar do Conselho da Mulher? Não teve, gente, porque se nós, na sociedade civil, não estamos presentes, envolvidas nesse processo, é porque não teve mobilização, entendeu? Aí quando fala assim, porque as mulheres estão desunidas, não estão desunidas. Movimentos de mulheres, existem os movimentos no município.
Entendeu? Tantos dias que já se funcionou esse conselho aqui. Falta, não sei se clareza, engajamento. Aí daí quando fala assim, nós queremos, nós que somos funcionários, aqui está aqui que ela entende bem, que ela já esteve bem dentro do processo, nós queremos ser parceiro da comunidade. Mas você querer ser parceiro sentado numa cadeira do lado de cá é muito fácil. Tem que ir para o chão, tem que ir para a comunidade. Você que é vereador sabe disso. Se você não for lá, ele não vem até você. Então, no poder público não é diferente. Então, tem que acontecer. Então, eu fico mais preocupada ainda quando eu vejo falar, o conselho vai fazer como? Que tipo de conselho a gente quer? Que conselho vai ser esse que vai estar para lá, né? Mas assim, Wagner, vamos aguardar, como vocês protocolaram e acabou tendo um documento extraviou, né? não chegou até quem deveria chegar, ela em 24 horas, a Viviane se comprometeu a responder Não, desde saindo que daqui chegar. eu vou passar na casa dos conselhos. Se esse documento estiver lá, eu vou pegar e até amanhã eu te respondo. Porque aí talvez você vai sanar Segunda-feira eu te essas dúvidas respondo. que você tem, por exemplo, quem é Eu vou dar pra votante, vocês, quem não é votante. Esse aqui né? eu quero protocolar na comissão, que é para dar ciência e pedir socorro também. Entendeu? Além de dar. Eu estou achando que essa comissão é tudo de bom e eu quero muita. Bacana. E a sua presença aqui, Wagner, enriquece. Você não tem que ter esse sentimento que você, usando esses termos, que você é chata, que você contesta, não. Importante todos os seus questionamentos, é importante a gente debater. Aqui na comissão, essa casa aqui é a casa do povo mesmo. Então, assim, né, dona Lete, aqui é para a gente debater mesmo exaustivamente. Nós temos pessoas aqui, e falando agora dos 17 vereadores, com pensamentos totalmente diferentes, formações diferentes, propostas diferentes, mas no final tem que se entender, porque no final o que vai prevalecer é o interesse público. É o que a gente precisa, que é o município de Vila Velha, que é o cidadão de Vila Velha. O mesmo acontece aqui nessa comissão presidida pela dona Arlete. A gente quer mesmo essa discussão mesmo, porque essas discussões é que afloram, é que estimulam, é que possam que as coisas, né? Aí eu falo para você, quando eu vejo, vou falar para a Viviane, porque ela que está aqui, ela que vai levar para a secretária. Se fosse a secretária, se fosse o prefeito, ia falar da mesma forma. Eu me preocupo mais ainda, porque eu sou uma pessoa preocupada, apesar de ter pouca ruga, assim, mas eu sou uma pessoa preocupada. Entendeu? Não é à toa que eu estou há 20 anos aqui, né, Arletinha? Que a Arlete me viu lá dentro, perto da casa dela, futucando o tempo todo, é porque eu sou preocupada. E olha o que acontece. Quando eu vejo falar assim, a Viviane, porque nós estamos fazendo, a secretaria está assim, e a Casa dos Conselhos, que, ao meu ver, para quem quer ser parceiro da sociedade civil, é o maior elo entre a sociedade civil e a gestão, é assim que devia ser. Pode não estar sendo, mas teria que ser assim. E eles não receberam um documento do dia 12, hoje é 23, eu já fui em São Paulo, fiquei 5 dias no Caparaó, eu já fui em 3 estados desse Brasil depois que eu protocolei esse documento, e voltei aqui, o documento não conseguiu chegar ali, que era 300 metros para chegar na prefeitura, gente. Wagner. Então, tem uma coisa muito errada, mas não é com a sociedade civil, não. Eu não vou assumir essa culpa, não. É com vocês. Vamos pensar aí, vamos Wagner, pensar. veja só. Tem alguma coisa muito errada, com relação a todos esses quando adjetivos que você... comprar o botão do pão lá para a doutora Hermínio, para aquela mulher que não precisa de dinheiro lá, aí vocês pensam que arruma os funcionários aqui, põe o pessoal para ver, minimamente, você que está aí, quando chegar um documento lá, que eles passem o documento, porque se fosse uma pessoa morrendo, e aí? A tia estava enterrado, né? Tem 13 dias. Veja só o que acontece. Com relação a essa documentação, eu acredito realmente que tenha uma questão de fluxo de documento que pode ser que ela não esteja acontecendo, diante dos fatos que você está me mostrando. Apesar de não ser responsabilidade minha, mas é da secretaria, a questão de fluxo de documentos e a Casa dos Conselhos, nos últimos tempos, tem sido, sim, uma situação também problemática que a gente está procurando sanear dentro da prefeitura. Até com relação às questões de secretaria executiva, que os conselhos têm que ter, toda essa questão. Houve uma reunião essa semana em que a gente já está acertando esse tipo de coisa. Esse é um ponto. Com relação aos documentos que foram protocolizados, eu vou buscar hoje, saindo daqui, e assim que eu tiver conhecimento disso, vou até pedir a dona Arlete que, se for possível, me dê uma cópia, que aí na segunda-feira... Não, peraí só um pouquinho. Nós não estamos cobrando de você, comissão, não. Nós estamos cobrando da comissão toda. Sim, não estou falando de mim, não. Eu estou falando enquanto comissão. Você chame a Lil, você chame a... Como é o nome das outras, que eu não sei? Eu estou te falando enquanto comissão. Eu estou te falando enquanto comissão. Não, mas ela só está tentando resolver a situação. Ela está puxando para si... Eu estou só te respondendo. Eu estou puxando para mim a responsabilidade enquanto por estar do lado de cá, no sentido de te dar resposta, tá? Veja só. Esse aí é um ponto.
Com relação a esses adjetivos aí que você se coloca, de ser chata, questionadora, se as pessoas da sociedade civil não forem questionadoras, não buscarem junto ao poder público os seus direitos, nós vamos ficar aqui de braço cruzado. Nós precisamos que vocês levantem os pontos para que a gente possa identificar onde é que estão acontecendo os erros. Se você não me diz agora que esse documento foi protocolizado no dia 12, que até hoje ele não chegou em nossas mãos, eu nunca ia ficar sabendo. A eleição ia acontecer, eu não ia ficar sabendo. Wagner, olha só, você não está entendendo. Pelo procedimento normal, ela só não vai acontecer se houverem outros procedimentos lá na frente. Porque por dados legais de publicação, de prazo e tudo mais, ela vai acontecer. Se não houver interesse da sociedade civil, aí você vai me dizer, como vai haver interesse da sociedade civil se a secretaria não foi lá atrás? É isso aí que você vai me dizer. Aí eu vou dizer para você, os órgãos efetivamente envolvidos na luta em defesa da mulher, que buscam o poder público diariamente, todos eles sabem que a eleição está acontecendo. Todos eles têm noção de que isso aqui está acontecendo. O Conselho Estadual, CEDIMES, a Edna Calabrese, foi convidada por ofício para participar da reunião. O governo do Estado sabe, quiçá a União não sabe. Agora, a sociedade civil dizer para mim que não vai participar da comissão porque não tem conhecimento, eu vou te dizer uma coisa, isso é politicagem. Isso é politicagem. Isso é politicagem. E vou falar, peraí, que eu vou te dizer o porquê que é politicagem. Ou no mínimo falta de interesse. Por quê? Olha só. Vai dizer, Maclé, quanto tempo você está envolvido na sociedade civil em defesa do direito da mulher? Ok, você sabe dessa eleição? Ângela, sabe? São várias associações também que você já passou. Sabe, não sabe? Qual que é o seu nome, moça? Você já passou por alguma associação de defesa do direito da mulher, esse tipo de coisa? Ainda não, mas está chegando agora. Tem noção de que vai acontecer no município uma votação para a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, que é uma comissão fiscalizadora? Tem noção? Então, Wagner, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas que têm interesse em atuar efetivamente no direito de defesa da mulher, ela também busca. Eu não estou dizendo para você, que a secretaria está certa, que o município está certo e não ir atrás. Eu não estou dizendo isso para você, não. O que eu estou dizendo a você é o seguinte, a secretaria não está fazendo a politicagem de ir atrás de associação nenhuma de defesa da mulher para trazê-la deixa eu só para o Conselho. Aqui, é isso que eu estou dizendo. Peraí, deixa eu só intervir um pouquinho aqui. É isso que eu estou dizendo. Olha só intervir aqui um minutinho aqui, só para a gente posicionar aqui. O que a Viviane está querendo dizer, Wagner, é o seguinte, que a secretaria formalmente fez todos os procedimentos para a eleição. A sociedade civil organizada, como diz o nome, ela tem que se organizar e tem que buscar. O que a Viviane quis dizer é o seguinte, que era muito, talvez, fácil, ou talvez alguns outros atores políticos possam fazer, é de tornar esse processo de forma política. Em que sentido? Se a secretaria começasse a buscar alguns movimentos, algumas entidades, para dizer o seguinte, eu tenho interesse que você participe como sociedade civil do Conselho, ligado à secretária. Então, assim, está se tornando, pelo que, que eu estou observando aqui, um processo isento. Porém, se esse processo isento ele repercute em não ter a participação da sociedade civil, ontem, por exemplo, eu fiz uma audiência pública aqui, nós propusemos uma audiência pública aqui na Câmara, em relação ao servidor público. A gente tem uma frente parlamentar em defesa do servidor. Deu aproximadamente 200 servidores, que foi um número espetacular. Mas nós temos 9.583 servidores no município de Vila Velha. Deu 200 servidores. Então, aí depois, no grupo de WhatsApp, vários servidores, e aí, como é que foi lá a reunião? Resolveu? Vai ter o ticket? Vai ter o plano de carro? Então, assim, as pessoas, a sociedade civil, a verdade é essa. Nessa casa aqui, a gente também tem que falar a verdade. As pessoas participam pouco. Você é uma lutadora, uma pessoa que
tira o seu tempo, a sua vida, como outras aqui que estão aqui. Mas a verdade é o seguinte, a sociedade civil organizada, ela é desorganizada, porque ela não participa, ela só quer saber no momento de cobrar. Agora, quando tem os espaços públicos, nos conselhos, nas entidades, para ela poder participar, ter voz, discutir, debater, ela não participa. Então, o que a Viviane está querendo dizer é o seguinte, que a secretaria está fazendo esse processo de forma isenta, no sentido de não estar cooptando ninguém. Então, assim, infelizmente, vocês, sociedade civil, não, mas o cara está querendo dizer o seguinte, não está querendo ter uma interferência. Então, a articulação para a sociedade civil participar desse conselho tem que ser a sociedade civil. Aí é vocês. Eu, por exemplo, como vereador, vou dizer, eu como vereador, eu não vou me meter nesse processo, em que sentido? De participar com o movimento, daqui a pouco falar, o vereador Bruno está trazendo alguns segmentos, algumas entidades da sociedade civil para participar do conselho, para daqui a pouco se tornar um conselho político, porque as pessoas são ligadas ao vereador Bruno. Então, esse não é o meu papel neste momento no conselho, está entendendo? Em relação à sociedade civil. Então, acho que a secretaria também não pode ter esse papel. Agora, infelizmente, a sociedade civil depende de pessoas como você, que se desdobram, e como outras aqui estão aqui, tirando seu tempo aqui para debater nessa comissão no dia de hoje. Senão as coisas realmente não vão acontecer. Boa tarde. Só para complementar um pouquinho isso aí, é porque eu vou falar aqui como sociedade civil, e cidadã de Vila Velha. Então, eu não estava no conselho passado, desconheci o trabalho e procurei, me aproximei dessa nova gestão, justamente porque eu queria participar e quero participar do conselho. Então, assim, hoje, como sociedade civil, eu posso garantir que a informação chegou para todos nós. Até mesmo porque, mesmo que você não quisesse, se você não procurasse, isso foi divulgado nos sites da Prefeitura de Vila Velha, foram feitos através de edital. Então, assim, algumas pessoas da sociedade civil podem até, entendo a fala dela, podem até não ter ouvido falar, não ter visto a informação. Agora, o poder público fez, ele divulgou, ele fez reuniões, nós também, algumas representantes da sociedade civil, passamos em Face, divulgamos em Face para outras pessoas. Então, pode ser que alguma pessoa da sociedade que queira participar não tenha visto, mas o poder público nessa parte fez. Então, eu acho assim que essa parte assim de divulgação foi feito. Agora, em relação ao processo do conselho, disso tudo, se tem alguma coisa errada aí, enfim, eu me coloco assim também à disposição, porque a Viviane já falou isso, até a secretária falou, ninguém aqui nunca tinha participado de um processo. A Viviane até falou isso na reunião passada, nunca participou de um processo eleitoral. Então, é muito importante essa ajuda da Wagner, entendeu? Eu também concordo plenamente. Não é que a gente acha chata, que a pessoa está atrapalhando. Não estou confundindo. Não estou confundindo. A única coisa, eu estou respondendo você, porque você falou questão de divulgação, e eu, como sociedade civil, eu quero dizer que eu vi todas essas informações nos canais de comunicação, entendeu? Não, Wagner, você está confundindo as coisas. Enfim, então, assim, Viviane, eu acredito que, de repente, alguma pessoa não conseguiu chegar a essa informação, mas entendo que o poder público fez a parte dele e nos informou de todas as reuniões, de tudo que está acontecendo. E acredito sim, que realmente foi muito importante ela ter vindo aqui. Deve ter acontecido alguma falha lá no conselho de não ter chegado, porque eu acredito que as informações viriam. O mais importante disso tudo é que a gente, assim, precisa, como sociedade civil e como poder público, nos unir para que realmente, vias de fato, as coisas aconteçam. A gente não pode chegar aqui e ficar... Nós já estamos no mês de, vamos falar aí, junho, já indo para julho para esse conselho ativar. Quanto mais coisas, quanto mais dificuldades, quanto mais empecilhos a gente colocar, mais difícil vai ficar esse conselho funcionar, as coisas acontecerem. Então, qualquer dificuldade que tiver, eu acho que é isso mesmo. Nós temos que nos reunir, nos entender, para que as coisas aconteçam. Porque, senão, vai nos desanimar, Bruno. Eu quero que você, assim, não me interprete mal. Esse projeto aí da dona Arlete, eu achei maravilhoso. Desanima não. Entendeu? Mas eu não desanimo nunca. Pois é.
Mas aí, às vezes, desanima se a coisa não acontece. Então, assim, eu queria também aproveitar e dar parabéns à dona Arlete por esse projeto, porque a gente sabe das dificuldades das pessoas que passam no conselho, Bruno. Tem pessoas que, às vezes, têm dificuldade, às vezes, de ir na reunião do conselho. Tem dificuldades, às vezes, Viviane, de um seminário que tem, e, às vezes, precisa de um dinheirinho para passagem e tudo. Então, esse projeto vai ajudar muito. Vai ajudar muito as pessoas do conselho. Então, assim, está de parabéns o projeto. E a intenção da gente, como sociedade civil, é justamente, junto com o poder público, fazer a coisa funcionar. Porque, realmente, quem sabe, a gestão passada aqui, a situação ficou parada, a Wagner sabe disso, as outras companheiras que participaram, nós não tivemos essa abertura que a gente tem hoje. Então, eu falo assim muito o tempo todo com as pessoas. Gente, hoje a gente tem uma secretária que quer fazer acontecer, hoje a gente tem uma comissão que quer fazer acontecer e tem uma sociedade civil que quer fazer acontecer. Eu acho que está faltando, na verdade, é um pouco de paciência. Lógico que a paciência de todo mundo já está esgotada, o Cantinha falou mesmo ali. Muita gente se sente impotente, desestimulado, mas é que a paciência de todo mundo e as frustrações estão tão grandes, e o passivo é tão grande que a gente já não consegue mais ter aquela paciência de esperar. Então, assim, as coisas estão acontecendo. O CRAM vive aí, daqui a 20 dias, né, expectativa de terminar a reforma, vai começar a funcionar. Aí nós já estamos falando o seguinte, a equipe que vai funcionar no CRAM vive já não é suficiente. Poxa, o CRAM vive está fechado. Vai voltar a funcionar, se não for suficiente, nós vamos estar cobrando. Essa comissão, o conselho, prefeito, olha só, o CRAM vive está funcionando, mas não está funcionando de forma correta. Mas porque esse não tá... é meu pedido. Então, mas o CRAM vive hoje está funcionando. Não adianta a gente cobrar uma equipe maior. Lógico que seria importante já ter uma equipe maior, se nem o CRAM vive hoje está aberto. Então, acho que a gente só tem que ter um pouco mais de paciência, né? Se é possível, todo mundo ter um pouco mais de paciência para as coisas voltarem a acontecer. Reconstruir, como a Viviane falou, está num processo de reconstrução. Mas esse é meu pedido, tá, Bruno? Desculpa até te interromper, mas eu vou falar assim com muito carinho. Esse é meu pedido a você, a dona Arlete, a comissão, que não deixe, que a gente não deixe realmente que essas coisas aconteçam, porque senão a gente sabe que vai acontecer justamente o que já foi acontecido no passado. Muitas coisas não foram feitas justamente por causa disso, até porque a sociedade civil ela estava desorganizada. A sociedade civil hoje está organizada, quer ajudar, quer fazer acontecer, mas muitas vezes a gente tem essa dificuldade. Então, não deixem, por favor, é um pedido que eu faço. Com relação às informações, todas as informações que qualquer pessoa, quer poder público, quer sociedade civil, queira dar com relação à comissão, à secretaria, nós estamos abertos para prestar, até porque nós temos legislação para isso, que prevê a situação de transparência e acesso a todos os documentos. Com relação à comissão, as perguntas, esse protocolo aqui feito, nós temos aqui 2 pessoas que também participam da comissão, que estão presentes, e todo ato feito por mim, ou por quem quer que seja, ou por Mônica, que às vezes a gente não tem condição de reunir a comissão eleitoral, a gente encaminha e-mail para as pessoas, nós temos uma companheira aqui que faz parte da comissão eleitoral, a gente encaminha e-mail para prévia aprovação, para depois a gente divulgar. Então, às vezes, eu não tenho a reunião da comissão física por dificuldade da própria comissão, de ter que sair do trabalho, de ter que se deslocar, mas a gente manda e-mail, dá o tempo hábil só para me dar um ok, e depois a gente passa. Às vezes, eu não tenho o encontro físico da comissão, mas eu tenho como comprovar toda a situação eletrônica por meio de e-mails trocados entre os membros da comissão. Ariana, a palavra é sua, pode falar. Boa tarde a todos. Eu estou aqui em nome da Patrícia Crisanto, né, da parte da assessoria jurídica. Me chamo Iandria, tenho a minha sócia, a Vivian. E gostaria, assim, de... Já é a 2ª reunião que nós participamos, eu e a Vivian. Estamos felizes, né, de ver o compromisso da sociedade civil, igual a Macleia, né, veio aqui representando a sociedade civil, todos aqueles que estão engajados no mesmo objetivo, que é proteger a mulher. E também fiquei feliz, também, em nome da vereadora, pelo fundo, pelo projeto de lei da dona Arlete, que eu acho que é bem válido, a criação desse fundo visando mesmo as mulheres que estão sofrendo ameaças, que estão sofrendo violência doméstica familiar. E também aproveitar a oportunidade para falar também que a vereadora também colocou como emenda aditiva uma ação
em relação à prevenção e proteção das mulheres que sofrem violência doméstica no nosso município. Na verdade, foram 4 emendas, uma relativa ao Junho Verde, que é projeto de lei de criação da vereadora, e em relação também à mulher, que, junto com a dona Arlete, que tem esse engajamento na defesa da mulher no município, um engajamento muito grande, pelo que nós vemos, e a Patrícia também, juntamente, também propôs na LDO, que está sendo votada, que fosse separado também esse valor dentro dos programas prioritários, que fosse colocado também uma parte aí na LDO em relação às mulheres que estão sofrendo violência, tanto a prevenção quanto a parte também depois da violência. São 2 lados, né? A parte da prevenção, que são aquelas mulheres que estão sendo ameaçadas, tanto na parte depois que ela sofreu violência, que aí ela tem que ter o amparo do município, certo? E isso é de grande valia, a comissão, essas discussões, não é perda de tempo. Eu vejo que a gente, como o Bruno falou, tudo demanda um tempo, mas nós vamos conseguir chegar aos objetivos, que é o restabelecimento do CRANVIVE, né? Como a gente não adianta falar que já tinha que estar funcionando, mas as coisas demandam tempo. Tem que, infelizmente, para as coisas, para tudo acontecer com transparência, com a base bem firme e respeitando os mesmos princípios, né, da publicidade, do respeito ao cidadão, tem que ser feito com calma e tranquilidade. Então, gostaria mesmo, sim, de agradecer mesmo a oportunidade, né, da Patrícia fazer parte dessa comissão, junto com o Bruno, junto com a dona Alete, junto com todo mundo, e era só isso mesmo. Eu queria agradecer a oportunidade da fala. Gente, eu quero agradecer a todos com muito carinho, muito obrigada. E a próxima reunião será dia 17/8, às 14 horas, aqui no plenário. E eu espero que tenha várias mulheres, né, para que a gente possa lotar isso aqui, para a gente lutar a favor das nossas mulheres e, às vezes, lutar a favor da gente também, né? Vereadora. Porque nós estamos a risco de qualquer violência, porque a gente sai de manhã para o trabalho, vai à noite, a gente não sabe o que está para acontecer. A gente está andando nas mãos de Deus, que só Ele para nos proteger da violência. Então, eu agradeço de todo o coração. Dona Arlete, muito obrigada e uma boa tarde. Dona Arlete, só um minuto. Sim, com certeza. Queria pegar um gancho. Cedido ali. um minuto. Eu gostaria de falar a todos aqui que o coronel Marcos Celante, ele havia comentado comigo no interesse que ele tinha nessa pasta que vocês defendem. Como ele foi para outro setor, eu quero deixar claro aqui que há muitas razões para vocês estarem procurando as secretarias de segurança pública municipal, a SEMPREV, está tentando formar uma reunião com o coronel Hermeric, coronel André, e levar ele, ao conhecimento dele, a pasta de vocês. Eu gostaria de falar para a doutora ali, que também está vendo o setor jurídico, que a secretária Ana Cláudia falou, em reunião com nossas lideranças e nosso prefeito, que tem uma lei que estabelece novas regras às ONG, associações, e o marco regulatório. A aprovação da lei aqui da nossa vereadora é muito importante, mas tem que ter muito cuidado para ver se o conselho e de vocês está padronizado dentro desse marco regulatório, para depois não ter aquela dificuldade de receber o repasse da verba. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço. Só um pouquinho, só a título de esclarecimento, Braga, o que acontece? O fundo, a criação do fundo municipal para violência não tem vínculo com o marco regulatório, são coisas independentes. O fundo municipal é como se fosse um outro fundo qualquer, com verba do Estado, com verba da União, com verba carimbada que venha de questões de compensação tributária financeira, e o marco regulatório é uma outra questão. Aí já é para formalização de processo, lá na frente, de prestação de serviço. Não, são coisas diversas. Tá? Só a título de esclarecimento. Obrigado.
Gente, muito obrigada. E quero agradecer também a minha equipe de trabalho, que é uma equipe que está unida a mim, como se diz, né? Uma unha e carne. Eu só tenho que agradecer. Obrigada a todos. O nosso Genilton, muito obrigado pela sua atenção. E um abraço a todos, que Deus acompanhe a todos. E não esqueça, convida bastante amiga para a gente encher esse plenário. Em nome de Jesus. Que todos estejam abençoados.